Este submarino elegante de última geração chamado Wren foi enviado para explorar as profundezas da Antártica. Mas assim que descobriu algo, ele desapareceu misteriosamente. Então, o que aconteceu? Tudo começou quando os cientistas quiseram explorar um dos lugares mais remotos e misteriosos da Terra, a plataforma de gelo Dodson, na Antártica Ocidental. Essa plataforma de gelo, gigante e silenciosa, se estende por 48 quilômetros de largura, quase o comprimento da cidade de Nova York. Ela fica entre dois promontórios gelados, as penínsulas Martin e Bear, e ela esconde um mundo inteiro de mistérios geológicos. Se você acha que a Antártica não passa de um deserto de neve e gelo super espesso, está enganado. Há paisagens inteiras escondidas lá no fundo. A parte inferior da plataforma de gelo Dodson é um terreno acidentado e dinâmico, moldado pelas forças lentas e implacáveis da natureza. Há formações de gelo imponentes, vales profundos e estruturas bizarras que se estendem por centenas de metros. Os cientistas estão muito curiosos sobre isso. Mas, como você pode imaginar, essa paisagem não é nada fácil de se explorar. Para descobrir mais, temos que escanear a área com satélites ou tentar perfurar a neve, tentando coletar o quadro geral pedaço por pedaço. Mas esses métodos só nos deram pistas vagas. O verdadeiro avanço aconteceu quando os cientistas tiveram a ideia de deixar os submarinos explorarem o local. Submersíveis autônomos poderiam mergulhar fundo nas águas geladas sob a plataforma de gelo Dodson e nos dizer o que tem lá embaixo. Esses exploradores robóticos têm sistemas de sonar avançados e fantásticos. É aquela coisa que os morcegos ou golfinhos fazem. Eles podem usar o som para ver o fundo. Basicamente, eles enviam ondas sonoras debaixo d'água, e quando essas ondas atingem algo, como a plataforma de gelo acima ou o fundo do mar abaixo, elas retornam ao sistema. Os animais sentem quanto tempo levou para as ondas sonoras retornarem e como elas mudaram, e isso os ajuda a entender o que está localizado onde. Por exemplo, os cliques que os golfinhos emitem informam onde estão os peixes. Copiamos esse truque evolutivo maluco e o adaptamos à nossa exploração subaquática. Só que nossa versão é muito mais legal, com um nível mais alto de precisão, de modo que criamos mapas 3D detalhados do ambiente. O submarino Wren foi um desses exploradores robóticos. Seu nome foi dado em homenagem à divindade nórdica do mar. Wren foi meticulosamente programado para navegar em uma paisagem traiçoeira da Antártica. Mas, mesmo com todo esse treinamento, sua jornada teve um fim inesperado e assustador. Em 2019, Wren foi enviado para explorar as profundezas sob a plataforma de gelo Dodson. Ele foi um herói, o primeiro a sair em uma missão como essa. A equipe disse que era como ver o outro lado da Lua. Durante 27 dias seguidos, ele trabalhou incansavelmente. Ele percorreu mais de 998 quilômetros sob o gelo espesso. Isso é como uma viagem de Paris a Berlim. Wren foi mais longe e mais fundo do que qualquer um poderia ter imaginado. Em um determinado momento, ele alcançou mais de 16 quilômetros no ventre da geleira. E o que ele descobriu lá embaixo foi surpreendente. Os cientistas pensavam que haveria algumas superfícies de gelo lisas e uniformes, mas o Wren revelou uma parte inferior marcada por enormes rachaduras, cristas. Havia formações que pareciam dunas de areia congeladas no tempo. E por fim, ele encontrou alguns padrões misteriosos em forma de redemoinho e lágrima. Todos eles pareciam mais arte do que geologia. Isso realmente conta a história das plataformas de gelo e do oceano ao redor. A água quente entra sorrateiramente sob o gelo e o derrete por baixo. Às vezes, isso suaviza o gelo, mas, em outras ocasiões, esculpe essas formas estranhas e irregulares que parecem padrões e desenhos. E algumas dessas formas são enormes, mais de 390 metros de comprimento. Isso equivale a cerca de 3 campos de futebol e meio. A razão pela qual elas se parecem com rabiscos giratórios é o fato de a Terra girar. Isso faz com que a água gire de maneiras especiais, dobrando as formas e desenhando essas espirais. Isso é chamado de efeito Coriolis. Imagine que você estivesse em um carrossel e tentasse jogar algo, como uma bola. Ela iria em uma curva, não em uma linha reta. A mesma coisa acontece com a água na Terra.
Posteriormente, os cientistas encontraram padrões semelhantes em outras plataformas de gelo da Antártica, embora não fossem tão épicos quanto os que estavam sob Dodson. Mas Wren também descobriu algo aterrorizante. Acontece que essas águas quentes, além de serem grandes artistas, também são um grande perigo. A plataforma de gelo Dodson não está apenas serenamente no mar, ela faz parte de um sistema muito delicado e atua como uma barreira protetora que retém as enormes geleiras no oeste da Antártica. A plataforma de gelo está flutuando no oceano, mas ainda está conectada à Terra. À medida que a água quente passa por baixo dela e o gelo derrete, a Dodson não consegue mais se prender à Terra com tanta força. A barreira protetora começa a se enfraquecer, o que permite que as geleiras atrás dela se movam mais rapidamente para o oceano. Quando essas geleiras fluem para o mar, elas adicionam mais água, o que pode causar o aumento do nível do mar e, por fim, alterar nossos litorais. Wren se deparou com enormes bolsões onde o gelo estava derretendo a taxas alarmantes, tudo devido às poderosas correntes submarinas. Era como ver um relógio correndo na geleira. Os riscos eram altos, mas felizmente o submarino estava pronto. Dessa vez, ele conseguiu retornar. E então, ele funcionou por mais 5 anos, ajudando os cientistas com montes de dados úteis. As missões eram assustadoras. Podia haver períodos em que Wren entrava na cavidade escura como breu sob as geleiras, passando 24 horas sem comunicação. Mas ele estava mapeando cada pico e cada vale. Ele adquiriu experiência em mais de 40 missões sob o gelo. Então, no início do ano de 2024, Wren partiu para uma missão para a geleira Thwaites. A missão era ousada desde o início. Esse lugar também é sinistramente chamado de Geleira do Juízo Final. É chamada assim porque está derretendo lentamente e tem o potencial de elevar o nível do mar em todo o mundo se entrar em colapso, causando catástrofes em todos os lugares. É por isso que Wren foi enviado para explorar sua parte inferior, um lugar que nunca havia sido mapeado tão detalhadamente antes. A ideia era descobrir os segredos da geleira, estudar a velocidade com que ela estava derretendo e por quê. Essa foi a segunda vez que Wren explorou Thwaites. Durante a visita anterior, ele se tornou o primeiro submarino a mapear a parte inferior da geleira. Wren estava explorando as profundidades de 190 metros a 500 metros. Ele enviou muitos dados sobre como a geleira do Juízo Final estava derretendo lentamente devido às correntes oceânicas quentes. Mas, ao se aventurar nessas profundezas geladas, algo deu errado. Do nada, Wren desapareceu, sem aviso, sem deixar rastros. Em um momento, ele estava enviando dados cruciais e no momento seguinte, havia caído no abismo. Nenhum sinal de socorro, nenhuma transmissão final, e ele não retornou ao ponto em que deveria estar. Foram enviadas buscas extensas, helicópteros sobrevoavam o local, drones zumbiam nos céus congelantes, mas nenhum sinal do submersível emergiu das garras da geleira. Depois de um tempo, as baterias do Wren certamente se esgotariam. Portanto, a essa altura, ele havia sido definitivamente engolido pelo abismo abaixo de 457 metros de gelo. Essa foi uma perda enorme e triste para a equipe científica. Os cientistas da Universidade de Gotemburgo estão agora procurando substituir Wren e continuar sua importante pesquisa com Thwaites. Até hoje, os cientistas não têm ideia do que aconteceu. Alguns dizem que ele pode ter ficado preso no gelo. Outros acreditam que ele foi puxado por uma corrente invisível. Ele também pode ter se chocado com algo inesperado. Seja qual for a verdade, seu desaparecimento deixou os cientistas atônitos e parece que a plataforma de gelo guardará seus segredos por mais algum tempo. Pelo menos ganhamos um tesouro de conhecimento com a jornada de Wren. Os cientistas continuam explorando a Antártica, procurando a história que se esconde sob a neve. Por exemplo, eles descobriram que, há cerca de 90 milhões de anos, uma exuberante floresta tropical temperada prosperava perto do Polo Sul. Eles revelaram um mundo antigo muito mais quente do que se imaginava. Nas profundezas da Antártica, se descobriram raízes fossilizadas, pólen e esporos preservados no solo. Tudo isso mostra que havia uma floresta tropical pantanosa que floresceu apesar dos meses de escuridão polar. Todas essas descobertas mudam nossa compreensão do clima da Terra, tanto no passado quanto no futuro.
Há algo curioso sobre a Escócia quando vista de cima. Uma linha quase perfeitamente reta corta o país de costa a costa. Você talvez nunca tenha notado, mas essa imensa cicatriz existe há centenas de milhões de anos. E bem ao longo de seu caminho encontra-se um dos maiores mistérios da Terra, o monstro do Lago Ness. Conheça a falha de Great Glen. Assim como outras grandes zonas de falha ao redor do mundo, ela nasceu por causa do movimento das placas tectônicas da Terra. Vamos voltar no tempo, cerca de 430 milhões de anos atrás. Naquela época, um enorme drama geológico estava acontecendo, chamado orogenia caledoniana. Bem, orogenia é apenas uma palavra científica sofisticada para o processo de formação das montanhas. Então, toda essa região era totalmente diferente naquela época. Existiam 3 continentes antigos chamados Laurência, Báltica e Avalônia. Pense neles como peças gigantes de um quebra-cabeça flutuando lentamente pela superfície da Terra. Ao longo de milhões de anos, esses enormes blocos de terra se deslocaram e, eventualmente, colidiram uns com os outros. Quando isso aconteceu, as bordas dos continentes se amassaram e se dobraram, meio como uma folha de papel que enruga quando você a empurra dos 2 lados. Mas alguns cientistas acreditam que os continentes não colidiram diretamente de frente. Em vez disso, começaram a deslizar lateralmente um em relação ao outro. Imagine pressionar as pontas dos dedos e esfregar as mãos para frente e para trás. Esse movimento lateral é o que os cientistas chamam de falha de deslizamento horizontal. Ou seja, esses enormes blocos de rocha se movem de um lado para o outro, em vez de para cima e para baixo. Pouco a pouco, as terras em cada lado da falha continuaram se movendo uma em relação à outra, deslocando-se por vários quilômetros ao longo do tempo geológico. Do final do Cretáceo ao início do Terciário, há cerca de 66 milhões de anos, a região voltou a se mover. Dessa vez, os cientistas acreditam que o deslocamento das terras foi de aproximadamente 100 quilômetros. Depois, vieram as eras do gelo. Rios e geleiras encontraram aquela enorme fenda na crosta terrestre e começaram a escavá-la ainda mais, tornando-a mais profunda e larga. Foi assim que se formaram os lagos que seguem o traçado da falha. Por fim, jogue tudo isso em um liquidificador geológico e pronto. Aí está a falha de Great Glen em toda a sua majestosa glória atual. Sim, todo esse movimento das terras ajudou a esculpir as montanhas e os vales profundos que formam as terras altas que vemos hoje. O mais interessante é que a história da falha de Great Glen não termina na Escócia. Essa cicatriz na crosta terrestre tem, na verdade, uma gêmea secreta do outro lado do oceano. A falha provavelmente continua do outro lado do Atlântico Norte, na América do Norte. Mas lá, ela já não é mais uma única fenda contínua. Há cerca de 200 milhões de anos, a Terra resolveu mudar o cenário. Foi então que começou a se formar a dorsal mesoatlântica, basicamente uma enorme cadeia de montanhas submarinas que começou a empurrar os continentes para longe e acabou rompendo a falha original. Agora, o lado norte-americano da falha de Great Glen aparece como o que é chamado de falha de Cabot, também conhecida como falha de Long Range. Ela atravessa toda a região noroeste da Terra Nova, no Canadá, e se estende até o Golfo de São Lourenço. Enquanto isso, na Escócia, a falha se alinha perfeitamente com o Great Glen, um vale com cerca de 100 km de comprimento, que vai de Inverness, no nordeste, até Fort William. E ele é repleto de belos lagos. Um dos maiores e mais famosos desses lagos, é claro, é o Lago Ness. Sim, estou falando do Lago Ness, aquele misterioso corpo d'água que dizem ser o lar do monstro do Lago Ness. Você sabe, a criatura lendária de pescoço comprido que gosta de aparecer de vez em quando, saindo da água e causando arrepios em quem tem a sorte, ou o azar, de vislumbrá-la. Pelo menos é o que dizem. Mas, apesar de muitos anos de buscas pela criatura, usando de tudo, desde drones com imagem térmica até mini-submarinos, ninguém jamais encontrou provas reais da existência do monstro. E um fato interessante é que o monstro do Lago Ness pode estar diretamente ligado à falha de Great Glen. Alguns geólogos acreditam que muitos dos supostos avistamentos do Ness podem ser, na verdade, apenas bolhas. Bolhas grandes e provavelmente causadas pela própria falha. A questão é que todo o movimento nessa região não ficou restrito a milhões de anos atrás. Nos últimos 150 anos, ocorreram alguns terremotos moderados que abalaram ocasionalmente as terras altas. Quando as linhas de falha se movem, mesmo que só um pouquinho, elas podem liberar bolsões de gás presos no subsolo.
Então, as bolhas que sobem podem agitar a superfície de um lago, criando ondulações, ondas ou movimentos repentinos na água. E é exatamente o tipo de coisa que, para alguém observando da margem, pode parecer uma criatura gigantesca nadando logo abaixo da superfície. Mas na realidade, pode ser apenas a Terra se movendo uma fração de centímetro ao longo daquela antiga falha. Ou, como eu gosto de dizer, o lago soltou um pum. A grande questão, essa região ainda está se movendo? Quero dizer, essa enorme fenda geológica realmente continua aumentando hoje em dia? Bem, é difícil dizer, porque os cientistas não concordam totalmente. Alguns pesquisadores acreditam que a falha de Great Glen ainda está ativa. Ela é classificada como uma falha de deslizamento lateral reativada, o que significa que pode ainda haver alguma atividade acontecendo nas profundezas do subsolo. As rochas em cada lado talvez ainda estejam sob tensão e se movendo lentamente uma em relação à outra. E, de fato, tremores moderados ocasionais foram registrados nos últimos 150 anos, geralmente com magnitudes em torno de 3 ou 4. Mas nem todos estão convencidos. Outros cientistas apontam que não há evidências sólidas de uma atividade moderna significativa ao longo da falha principal. E a atividade sísmica dos últimos séculos não tem sido forte o suficiente para provar que a falha está realmente em movimento. Pegue, por exemplo, o terremoto de Inverness, que ocorreu em 1901. Até hoje, ele é considerado um dos mais fortes já registrados na Escócia. Ele foi sentido em todo o país, e o tremor chegou a danificar vários prédios em Inverness. A situação foi tão intensa que deu a impressão de, meu Deus, essa fenda está definitivamente crescendo. Mas os especialistas não estão tão convencidos. Alguns acreditam que o tremor provavelmente ocorreu em uma falha secundária conectada à falha de Great Glen, mas não diretamente na falha principal. Então, mais uma vez, é difícil afirmar com certeza se a falha de Great Glen ainda está realmente ativa hoje. Apesar de todos os diferentes estudos e debates ao longo dos anos, há apenas algumas conclusões sobre essa imensa fenda com as quais todos concordam. A falha é excepcionalmente reta, é extremamente antiga e é incrivelmente profunda, por qualquer padrão. Mas esse não é o único fato interessante sobre o território da Escócia. Vamos viajar até as ilhas que ficam ao largo da costa noroeste do continente, até a ilha de Skye. Esse lugar já foi o lar de uma grande variedade de dinossauros durante o período Jurássico Médio. Acontece que encontrar fósseis de dinossauros dessa época é algo extremamente raro, mas a ilha de Skye é uma exceção. Os especialistas descobriram que, há cerca de 167 milhões de anos, dinossauros andavam pelas margens lamacentas de uma lagoa quente naquela região. Enquanto se reuniam em volta desse antigo bebedouro, deixaram para trás camadas de pegadas sobrepostas. Essas marcas foram observadas pela primeira vez no início da década de 1980, mas na época, os pesquisadores concluíram que se tratavam de tocas petrificadas de peixes antigos. Depois, em 2019, um estudante de pós-graduação da Universidade de Edimburgo foi até lá e pensou: não, isso aqui são claramente pegadas de dinossauros de 3 dedos. E ele estava certo. Ao longo de vários anos de trabalho de campo, ele e seus colegas descobriram mais de 130 pegadas individuais. A equipe acredita que essas marcas foram deixadas por megalossauros, grandes dinossauros com cerca de 6 metros de comprimento, que eram carnívoros ferozes. Na verdade, eles ocupavam o topo da cadeia alimentar local durante o período Jurássico Médio. Mas na época em que essas pegadas foram feitas, esses grandalhões provavelmente não estavam caçando. Nada disso. As marcas indicam que eles apenas andavam por ali, vagando em diferentes direções, provavelmente passando um tempo perto da água. E esse local é tão especial porque nos oferece um raro vislumbre de como era a vida durante o período Jurássico. Você está escavando na famosa necrópole de Saqqara, no Egito, também conhecida como o cemitério VIP definitivo dos faraós, quando de repente encontra uma porta rosa gigante que esconde algo que ninguém sabia que existia. Atrás dessa porta de pedra gigante, que aliás não deveria se abrir, você vê uma tumba perdida da realeza egípcia. Muito bem, amantes da história, hora de apertar o cinto, pois os arqueólogos acabaram de fazer algo saído diretamente de um filme do Indiana Jones. Vamos viajar até Saqqara, um dos locais antigos mais misteriosos e cheios de tesouros do Egito. A estrela do show? Um príncipe do qual você provavelmente nunca ouviu falar, um Userefre, filho do rei Userkaf.
Ninguém importante, mas o fundador da quinta dinastia do Egito. Nada demais, mas a maneira como a tumba dele foi descoberta... Tudo começou com uma porta enorme, feita de granito rosa, nada menos que isso. Mas essa não é apenas uma placa de pedra comum, ela tem cerca de 4 a 4,5 metros de altura e 1,20 metro de largura. Uma girafa poderia facilmente passar ali. Essa porta também é definitivamente mais pesada que o SUV do seu vizinho. Mas aqui está a reviravolta. Não era uma porta de verdade, era uma falsa, um portal simbólico destinado a permitir que o espírito do falecido passasse entre o mundo dos vivos e a vida após a morte. Normalmente, é aí que a história termina, afinal, portas falsas são comuns em tumbas, mas essa era muito especial. Veja bem, as portas falsas geralmente eram feitas de calcário, que era bastante comum e encontrado em todo o Egito. Para construir uma de granito vermelho ou rosa, era necessário buscar essas rochas de uma pedreira localizada a 644 quilômetros de distância, e você pode apostar que essa não era uma viagem barata. De acordo com os egiptólogos, essa é a primeira vez que uma porta falsa desse tamanho e material é encontrada no Egito, o que a torna uma peça arquitetônica totalmente exclusiva. Além de ser muito cara, ela também tinha uma surpresa por trás. Quando a equipe de pesquisadores investigou mais a fundo, percebeu que a peça, na verdade, escondia uma entrada real. E para onde levava? A uma tumba escondida repleta de estátuas, relíquias e segredos de mais de 4.000 anos. A tumba pertencia ao príncipe Userefre, mas você também pode chamá-lo de Vussar-Efra ou Wasser-Efra. Apesar de ter sido totalmente apagado da história, esse sujeito não era um nobre menor. Os hieróglifos na porta de granito rosa o registravam como príncipe hereditário, governador de Buto e Nekeb, escriba real, ministro, juiz e sacerdote dos cânticos. Ufa! O cara era como a versão egípcia antiga de Daenerys Targaryen. Essas inscrições não apenas identificam suas funções políticas e religiosas, mas também sugerem que ele detinha um poder significativo no Baixo e no Alto Egito, unindo as duas regiões por meio de seus títulos. Um título em particular, o de sacerdote de Sequer, o liga à divindade da necrópole, aquela com cabeça de falcão. Esse deus era o patrono dos vivos e o deus dos mortos ao mesmo tempo. Então acho que o príncipe esquecido era uma espécie de grande coisa, considerando que sua tumba foi colocada em um local de tanto prestígio em Saqqara. O que ainda é mais misterioso é que o príncipe Userefre não aparece nas listas oficiais de reis ou nas árvores genealógicas reais, o que nos faz pensar se ele faleceu antes de poder governar ou se o seu legado foi deliberadamente apagado em um dos dramas políticos clássicos do Egito Antigo. Alguns estudiosos agora acreditam que seu apagamento pode estar relacionado a mudanças nas lutas pelo poder religioso ou político durante o início da Quinta Dinastia, especialmente quando seu pai Userkaf estava reformulando a ordem religiosa do Egito. E por falar no pai, o rei Userkaf foi um grande divisor de águas. Ele não foi apenas o fundador da Quinta Dinastia, mas também deu início a uma revolução religiosa ao promover o deus do sol Ra em detrimento de divindades mais antigas. É isso mesmo, Userkaf construiu o primeiro templo do sol em Abusir, começando uma obsessão de toda a dinastia pela adoração solar. Depois que Userkaf encerrou seu curto, mas revolucionário reinado, toda uma formação de faraós subiu ao palco. Sauri, Neferirkare, Nilser-Reine, basicamente a boy band da Quinta Dinastia. E esses caras só queriam saber de duas coisas: construir pirâmides e ganhar dinheiro. Eles não estavam apenas empilhando pedras, mas também expandindo a influência do Egito, abrindo rotas comerciais para terras distantes e enfeitando seus templos como se não fosse da conta de ninguém. De volta à tumba, as coisas ficaram ainda mais legais. Havia uma bela mesa de oferendas de granito vermelho coberta com inscrições detalhando alimentos rituais, como um cardápio eterno para a vida após a morte, pois eles acreditavam que o falecido poderia magicamente comer essas coisas. Fato curioso, eram os sacerdotes funerários e suas famílias que realmente aproveitavam a comida, enganando os espíritos. Havia também cacos de cerâmica, amuletos e paredes pintadas, mas o que realmente chamava a atenção eram as estátuas. E é exatamente aí que as coisas ficam estranhas, em um bom sentido. A equipe encontrou esculturas do rei Djoser,
o cara que construiu a primeira pirâmide do Egito, sua esposa e suas 10 filhas, dentro da tumba do príncipe Userefre. Espere um pouco, Djoser viveu alguns séculos antes de Userkaf, então o que essas estátuas estavam fazendo lá? Na verdade, os cientistas não sabem. Elas foram construídas durante o reinado do próprio rei Djoser e provavelmente pertenciam à primeira pirâmide construída. Os especialistas acreditam que provavelmente foram realocadas durante a 26ª dinastia, milhares de anos depois de Djoser, talvez para protegê-las da destruição, ou talvez porque ainda eram veneradas. Basicamente, os antigos egípcios eram colecionadores, mas com classe. Os cientistas também sabem com certeza que algumas gravuras e esculturas encontradas no local foram feitas muito mais tarde, o que significa que a tumba provavelmente se tornou um depósito de coisas sofisticadas, ou talvez essa fosse apenas uma decoração de interiores muito antiga. De qualquer forma, isso não foi tudo. Havia outra entrada de granito rosa no lado leste da tumba, com inscrições que remetiam ao rei Neferirkare, outro faraó da 5ª dinastia que também tentou construir sua própria pirâmide, mas não conseguiu. E perto dessa segunda entrada, os arqueólogos encontraram algo nunca visto antes em Saqqara. Um conjunto de 13 estátuas de granito rosa, todas sentadas em fila em um banco de espaldar alto, como se estivessem esperando no DMV da vida após a morte. Algumas tinham cabeças elevadas, provavelmente representando as esposas do príncipe, enquanto outras não tinham cabeça. Uma escultura de granito preto foi achada de cabeça para baixo, talvez tenha caído em algum momento durante os longos e silenciosos séculos subterrâneos da tumba. De acordo com os arqueólogos, o posicionamento e o formato das cabeças sugerem que essas estátuas seguiam uma hierarquia social rígida, com as figuras centrais provavelmente representando indivíduos de status mais elevado, enquanto as sem cabeça podem indicar um trabalho inacabado ou vandalismo posterior. E por falar em esculturas de granito preto, outra foi encontrada orgulhosamente dentro da tumba. Com base em seu design e inscrições, parece que ela foi colocada ali durante a 26ª dinastia, na mesma época em que as estátuas de Djoser provavelmente foram transferidas para lá. Isso sugere que a tumba não ficou abandonada, mas foi reutilizada, adaptada e talvez até homenageada pelas gerações posteriores. E a propósito, o granito preto foi associado a Osíris, o deus do submundo, durante o período tardio, o que significa que a presença dessa peça é uma pista de que a tumba era um espaço ritual muito depois da morte do príncipe. Tudo isso, portas gigantes de granito, estátuas surpresa, tumbas reutilizadas, resulta de uma descoberta realmente emocionante. O príncipe Userefre pode não ser um nome conhecido ainda, mas sua tumba é agora uma das mais fascinantes já encontradas em Saqqara. Ela conta uma história não apenas do reino antigo, mas de como os antigos egípcios continuaram se conectando ao passado, mesmo milhares de anos depois. Então, o que tudo isso significa? Por que esconder uma tumba atrás de uma porta falsa? Por que enchê-la de estátuas de diferentes épocas? E quem exatamente era o príncipe Userefre? Esses são os tipos de mistérios que fazem com que os arqueólogos continuem cavando e que mantêm o resto de nós fascinados. No final, essa descoberta não se trata apenas de uma tumba, é sobre o quanto ainda está esperando sob as areias do Egito. À medida que mais coisas são achadas, somos lembrados repetidamente de que a história antiga não desapareceu. Ela está apenas dormindo, atrás de enormes portas de granito rosa. Durante anos, o naufrágio mais valioso do mundo era apenas uma lenda. Até agora, ele finalmente foi encontrado. E entre os destroços havia um verdadeiro tesouro no valor de 1,1 bilhão de dólares. Para entender isso melhor, precisamos voltar a 1622. Naquele ano, o poderoso galeão espanhol Nuestra Senhora de Atocha zarpou de Havana, repleto de riquezas pertencentes ao rei Filipe IV da Espanha e aos ricos membros da tripulação. Estamos falando de ouro, prata, cobre e esmeraldas da Colômbia, Peru, México e Venezuela. A carga era tão grande, totalizando mais de 40 toneladas, e tão vasta que foram necessários 2 meses para transportá-la até o navio. O navio também estava lotado de pessoas. Havia 265 pessoas a bordo. No início, tudo correu bem, mas então veio o Estreito da Flórida e os problemas.
A tripulação se viu perdida em uma noite que não era apenas fria, mas também tempestuosa. E em pouco tempo estavam enfrentando um poderoso furacão. O vento destruiu os mastros, ondas gigantes destruíram o leme, e logo o Atocha estava afundado em direção à escuridão do fundo do mar. O desastre daquela noite significou uma enorme perda de riqueza para o rei Filipe IV, mas ainda pior foi a perda de vidas. Dos 265 membros da tripulação original, apenas 5 sobreviveram. Eles conseguiram subir na mezena do navio, a única parte que permaneceu acima da água. Com todo aquele tesouro perdido, os espanhóis entraram rapidamente em ação e planejaram uma operação de resgate. 5 navios foram enviados para recuperar a carga. O plano parecia simples e fácil. Afinal, as escotilhas estavam trancadas com segurança, portanto, o tesouro ainda deveria estar lá, mas quase imediatamente as coisas deram errado. Por exemplo, um dos 5 navios encalhou antes mesmo de iniciar sua viagem. No final, a busca se arrastou por 60 anos, e muitos fatores contribuíram para o fracasso da missão. Isso pode não parecer tão ruim hoje em dia, mas naquela época, os mergulhadores não tinham a tecnologia ou os equipamentos de segurança que temos hoje. Explorar o fundo do mar era arriscado e, na maioria das vezes, não levava a lugar algum. Enquanto procuravam a Atocha, os socorristas encontraram vestígios de outra embarcação, Santa Margarita, o navio irmão do Atocha. Outro furacão passou pela região um mês após o naufrágio. O fundo do mar se tornou um quebra-cabeça, com peças do navio espalhadas por toda parte. A missão de resgate se tornou quase impossível. Com o tempo, os espanhóis conseguiram recuperar parte da carga do Santa Margarita, mas o tesouro do Atocha parecia perdido para sempre. Mesmo assim, ninguém esqueceu essa história. Então, em 1969, mais de 300 anos após o naufrágio, tudo começou a mudar. Um experiente mergulhador de águas profundas, Mel Fisher, entrou em cena e decidiu reescrever a história. Mel já havia passado grande parte de sua vida no fundo do mar. Ele e sua esposa até dirigiam uma escola de mergulho na Califórnia. Então, Mel reuniu sua família e se mudou para o outro lado do país. Ele liderou uma nova equipe de caçadores cuja missão era clara: encontrar o tesouro perdido do lendário Atocha. Eles tinham pouco mais do que um barco, alguns equipamentos de mergulho e detectores de metal, mas isso foi o suficiente para começar. Eles se concentraram em uma região chamada Matecumbe Keys, mencionada em vários documentos do século XVII. No primeiro ano, eles viajaram mais de 160 mil quilômetros, mas não encontraram absolutamente nada. Parecia um sonho impossível. Mas Mel ainda tinha uma carta na manga. Eugene Lyon, um historiador que mudaria o curso da busca. Eugene mergulhou nos arquivos espanhóis em busca de pistas sobre o naufrágio. Foi lá que ele encontrou um documento importante que mencionava um grupo de pessoas tentando salvá-lo. Na última página foi mencionado que uma área a 160 quilômetros de onde Mel estava procurando tinha sido o local da principal exploração. E essa pequena informação era a agulha no palheiro que eles precisavam. Eles redirecionaram o navio e logo chegaram ao novo local. Mas havia um desafio. Essa parte do oceano era mais profunda e a visibilidade era quase nula. Era difícil ver suas próprias mãos. No entanto, Mel sabia como lidar com as adversidades do mergulho e encontrou uma solução simples e brilhante. Ele instalou 2 tubos grandes no barco chamados caixas de correio. Esses tubos podiam ser baixados na frente das hélices. A ideia era engenhosa. Eles sugavam a água limpa da superfície e a direcionavam para o fundo do mar, exatamente onde os mergulhadores estavam. Essa técnica não apenas limpou a água turva, mas também ajudou a revelar objetos que estavam escondidos há séculos. Mesmo assim, a busca levou 16 anos. Durante esse tempo, Fisher encontrou muitos itens perdidos. Então, em 1971, eles descobriram uma enorme âncora. Essa foi a primeira pista de que estavam perto de encontrar o Atocha. Nos dias seguintes, mais objetos apareceram: xícaras, espadas e pregos antigos. Para manter tudo organizado, a equipe criou um mapa circular. Nele foi marcada a localização exata de cada item encontrado. Eles também usaram transmissores de rádio em terra e um receptor no barco, o que lhes permitiu saber exatamente onde estavam. O sistema era tão eficiente que concedia medir a posição com uma margem de erro de apenas 30 centímetros. Com o tempo, uma linha começou a se formar no mapa, apontando para onde o principal tesouro do Atocha poderia estar escondido. Eles seguiram essa trilha por 2 anos. Quando estavam começando a perder as esperanças, encontraram barras de prata.
Era o ano de 1973. Isso abriu a porta para descobertas muito maiores. Só a prata valia mais de $100 mil. Mas o verdadeiro tesouro ainda estava por vir. Em 20 de julho de 1985, objetos de valor que hoje valeriam cerca de $1,1 bilhão foram finalmente descobertos no casco principal do navio. O tesouro incluía 180 mil moedas de prata, 24 toneladas de barras de prata, 125 barras de ouro, uma coleção de pérolas e 30 quilos de esmeraldas. Alguns desses achados eram inestimáveis não apenas por serem raros, mas também por sua história. A Cruz de Atocha, o Orbe Real e o Anel de Atocha, 3 artefatos reais, foram encontrados em condições quase perfeitas. A Cruz de Atocha era o mais valioso de todos os artefatos. Ela tinha 9 esmeraldas verdes brilhantes incrustadas em ouro 22 quilates. Um verdadeiro tesouro do passado brilhando mais uma vez depois de séculos debaixo d'água. Logo após a descoberta, o estado da Flórida pensou: espere um segundo, queremos uma parte desse tesouro. Eles entraram na justiça exigindo incríveis 25% do valor. Seguiu-se uma amarga batalha legal que durou 8 anos. Ela chegou até a Suprema Corte. Mas no final, o caçador de tesouros Mel saiu vitorioso. Ele foi até convidado para o The Tonight Show, exibindo uma enorme corrente de ouro encontrada nos destroços, enrolada em sua cintura como um cinto. As pessoas chamavam de corrente do dinheiro e por um bom motivo. A descoberta foi tão grande que o naufrágio foi declarado o mais valioso do mundo pelo livro Guinness dos Recordes em 2014. Após a empolgação inicial, Mel vendeu algumas das joias, mas a maior parte do tesouro permaneceu na família por um tempo. O que restou foi leiloado. Ninguém sabe exatamente por quanto as joias foram vendidas, mas uma coisa é certa: seu valor disparou com o passar dos anos. Não se trata apenas do brilho. Trata-se da lenda que vive por trás delas. Hoje, esses tesouros fazem parte da coleção particular Muso, a maior coleção particular de artefatos de Atocha do mundo. E não, eles não estão à venda. Mas a boa notícia é que você ainda pode vê-los. Eles estão em exposição, brilhando intensamente em homenagem à rica história da Colômbia e à famosa mina de onde vieram. As pessoas por trás delas dizem que essas esmeraldas são tão icônicas quanto os rubis de Mogok ou as safiras de Caxemira. E, sinceramente, elas estão certas. Alguns lugares não parecem importantes, até que o mundo percebe que eles guardam as chaves do futuro. Esse é o caso do Ártico canadense. Durante a maior parte da história, era só gelo, neve, pedras, caribus e, ainda mais gelo. Mas agora está prestes a se tornar um dos lugares mais importantes do planeta e talvez transformar o Canadá em uma superpotência global. Por quê? Porque está escondendo minerais que alimentam veículos elétricos, satélites e sistemas de mísseis, enquanto a demanda está disparando. No entanto, não se trata apenas de mineração e de ter recursos. É também uma questão de controle. Atualmente, a China tem uma vantagem enorme, porque refina mais de 90% das terras raras do mundo. Isso significa que se você quiser lançar um satélite, fabricar eletrônicos avançados, ou até mesmo só manter as luzes acesas na sua casa inteligente e chique, as chances são de que você dependa da China. E isso deixa muitas potências mundiais bem nervosas, porque com tudo indo pro elétrico, a última coisa que você quer é depender do seu rival geopolítico. Então agora a caça ao tesouro global da tecnologia limpa está oficialmente aberta. Os Estados Unidos, Europa, Japão, Austrália, todos estão competindo. No entanto, a tecnologia mais recente e o potencial inexplorado podem dar vantagem ao Canadá. O Canadá tem esses minerais há décadas, mas com preços baixos, terreno difícil e sem uma corrida global, eles ficaram praticamente intocados. No entanto, o Ottawa finalmente está começando a agir. Em 2022, o Canadá lançou a Estratégia de Minerais Críticos, com bilhões em investimentos e incentivos fiscais para incentivar as empresas a explorar. Também há planos para construir as estradas, portos e linhas de energia necessários para acessar esses depósitos remotos no norte. O Canadá já produz mais de 60 minerais e metais, mas agora 31 deles são considerados críticos. 6 deles estão recebendo tratamento VIP: lítio, grafite, níquel, cobalto, cobre e elementos de terras raras. Mas extrair esses minerais é só o primeiro passo. O verdadeiro plano? Manter tudo por aqui.
e transformar esse tesouro congelado em baterias novinhas em folha, bem aqui em casa. Isso significa não só minas, mas também refinarias, centros de processamento e fábricas de alta tecnologia surgindo onde antes só havia neve e silêncio. Enquanto outros só falam, o Canadá está ocupado asfaltando estradas e instalando linhas de energia. Devagar, mas com certeza, eles estão transformando o campus de neve em um playground de alta tecnologia. Chegar a todo esse tesouro enterrado costumava ser quase impossível. Afinal, estamos falando de terras tão remotas que as estradas literalmente acabam centenas de quilômetros antes do destino. O solo fica congelado a maior parte do ano. E mesmo que você encontrasse algo valioso, só sair de lá já era um pesadelo logístico. Então, te mudou. Canadá tem uma carta na manga. Não sei você, mas eu uso isso principalmente para fazer memes e música. Mas os geólogos, eles estão escaneando o Ártico como se fosse Minecraft com visão de raio-x. Em vez de perfurar no escuro, eles estão usando amostras de núcleo de décadas atrás, colocando tudo em IA e obtendo previsões surpreendentemente precisas sobre o que está debaixo da Terra. É como trocar um mapa do tesouro de pirata por um GPS que realmente diz, cave aqui. Empresas como a Geologic AI e a Cobalt Metals já estão fazendo isso, despejando dados em IA e recebendo indicações certeiras de onde encontrar níquel, cobalto e terras raras. Nos territórios do Noroeste, o Canadá está conduzindo um laboratório piloto que usa IA e escaneamento digital para reanalisar amostras de rochas de décadas atrás. O objetivo é identificar depósitos minerais escondidos que os métodos antigos podem ter deixado passar, sem precisar cavar nenhum buraco novo. Tudo isso parece ótimo, mas talvez eu tenha feito parecer mais simples do que realmente é. Explorar o Ártico é um pesadelo logístico. Para começar, não se trata apenas de um pedaço remoto de terra. O Ártico canadense é enorme, quase metade do país, se estendendo pelo Yukon, territórios do Noroeste e Nunavut. Estamos falando de uma região maior que a Índia, com menos habitantes do que uma cidade pequena. A maior parte é permafrost, áreas selvagens ou ilhas cobertas de gelo espalhadas pelo arquipélago ártico. As temperaturas vão de pouco mais de 10 graus Celsius no verão até menos 40 graus Fahrenheit ou menos, com o solo permanecendo congelado durante a maior parte do ano. Curiosidade: você sabia que menos 40 graus é igual tanto em Fahrenheit quanto em Celsius? É a única temperatura em que as duas escalas se encontram. Elas sobem em ritmos diferentes, mas acabam se cruzando quando faz frio o suficiente. Isso é uma curiosidade para os nerds do clima comum. Enfim, não dá simplesmente para chegar com o caminhão e começar a construir no Ártico. Lá em cima, as estradas simplesmente acabam. Quer construir alguma coisa? Pode levar anos. E um inverno rigoroso pode colocar tudo em espera. E se você quiser continuar indo pro norte, vai precisar de mais de tudo. Mais comida, mais combustível, mais máquinas, o que significa ainda mais dinheiro. Falando em dinheiro, outro fato de gelar o sangue é quanto tudo isso custa. Minerar no extremo norte é muito mais caro do que fazer isso, por exemplo, na Austrália ou no Chile. Uma IA pode até te dizer aonde estão os minerais, mas pessoas e máquinas enormes ainda precisam cavar. E isso custa uma fortuna. Mas isso não é tudo. A maior parte do norte do Canadá é terra indígena. Comunidades das Primeiras Nações, Inuit e Métis, vivem lá há milhares de anos. E os pontos quentes de minerais geralmente ficam bem em cima de suas terras ancestrais. Então, quando o Canadá fala sobre destravar o Ártico, não se trata apenas de estradas e robôs. É uma questão de parceria e colaboração, e isso não é opcional. Legalmente, projetos em terras indígenas exigem consulta e, em muitos casos, consentimento. A boa notícia, algumas comunidades não estão só envolvidas, estão liderando o caminho. Em regiões como Nunavut e os territórios do Noroeste, corporações indígenas e potências mundiais já estão moldando como o desenvolvimento acontece, do jeito delas. Se o Canadá quiser ter sucesso nisso, vai precisar de mais do que tecnologia e financiamento. Vai ser preciso confiança. Então, levando tudo isso em consideração, será que o Canadá conseguirá fazer isso? Honestamente, com os avanços tecnológicos e as parcerias, não parece impossível. Mas o Canadá não está apenas fazendo uma coisa bem feita, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Vamos recapitular. Recursos ocultos, verificado. Nova estratégia, no local. Financiamento e subestação, aprovado. Ferramentas de IA, desdobado. Parcerias com povos indígenas, em andamento. Infraestrutura, já em fase inicial de construção. É uma bola de neve que se transforma em avalanche.
A exploração impulsiona o investimento acelera a construção de estradas, as estradas liberam mais jazidas, e mais jazidas atraem mais fábricas. É um ciclo de retroalimentação, e se continuarem a alimentá-lo, toda a operação no Ártico poderá passar de uma ideia a um império mais rápido do que qualquer um espera, dando um significado totalmente novo à expressão ativos congelados. Mas isso não ajuda só o Canadá. Pode poupar os ETA um bocado de dor de cabeça. Se tudo correr como planejado, os Estados Unidos não vão precisar enviar terras raras para o outro lado do planeta. Basta olhar para o norte, acenar para os caribus e conseguir o que precisa do vizinho mais próximo. É por isso que os AU apoiaram publicamente o esforço, oferecendo suporte e financiamento para ajudar a construir uma cadeia de suprimentos norte-americana confiável. Para o Canadá, esse pode ser um momento em que deixa de ser apenas um fornecedor de matérias-primas e passa a se tornar um agente de peso na economia de tecnologia limpa. Para o ZEU, é como descobrir que seu vizinho estava secretamente construindo uma fábrica de baterias no quintal enquanto você montava veículos elétricos. E no cenário global? Bem, a abundância de recursos tende a baixar os preços, e isso sempre é bom para nós, pessoas comuns. Cobalto, níquel e lítio mais baratos significam baterias mais baratas, e baterias mais baratas significam veículos elétricos, armazenamento de energia, celulares, laptops e tudo mais acessíveis. Agora, não se empolgue demais ainda. Como dissemos, minerar no Ártico não é barato. Mas, em teoria, quando o motor de tecnologia limpa do Canadá estiver funcionando a todo vapor, mais oferta e cadeias de suprimento mais curtas devem aos poucos reduzir os custos. E não se trata só de preço, mas de estabilidade. Atualmente, se um país corta as exportações ou se envolve em questões políticas, tudo na cadeia fica instável. Mas com o Canadá entrando como um fornecedor confiável, o sistema global pode ganhar um pouco mais de fôlego. Os fabricantes podem parar de se preocupar com pontos únicos de falha e começar a produzir com mais confiança. Esse malandro tinha o tamanho de um husky e poderia se passar por um, exceto pelo fato de que não tinha pelo e era um predador de topo com dentes caninos extra longos semelhantes a lâminas. Encantador! Conheça o mais antigo animal conhecido como dentes de sabre que já existiu. Ele vagou pela Terra bem antes dos dinossauros. Os cientistas fizeram a descrição dessa criatura com base em seus fósseis encontrados na ilha espanhola de Maiorca, no mar Mediterrâneo. Há cerca de 200 milhões de anos, nenhum de nós existia naquela época. Surgiram os primeiros mamíferos verdadeiros que viveram ao lado dos dinossauros. Mas se traçarmos a árvore genealógica dos mamíferos ainda mais para trás, encontraremos um grupo antigo chamado Therapsids. Eles não se pareciam com os mamíferos que temos hoje, mas tinham algumas características importantes que acabariam ajudando a definir os mamíferos. Por exemplo, os Therapsídeos tinham aberturas especiais nas laterais de seus crânios para os músculos da mandíbula, e partes de seus ossos da mandíbula evoluiriam mais tarde para os pequenos ossos do ouvido médio que todos os mamíferos, inclusive você, têm hoje. Portanto, a nova descoberta é do que pode ser o mais antigo fóssil de terapsídeo conhecido. O fóssil, que ainda não tem um nome oficial de espécie, pertence a um grupo chamado Gorgonopsians. Esses animais estão mais intimamente relacionados aos mamíferos do que a qualquer outro animal vivo. Alguns deles eram tão pequenos quanto os gatos e outros eram tão grandes quanto os ursos polares. Os gorgonopsianos tinham algumas características muito parecidas com as dos mamíferos, como diferentes tipos de dentes para diferentes tarefas. Mas, diferentemente dos mamíferos, esses antigos predadores substituíam seus dentes, até mesmo os caninos gigantes semelhantes a sabres, várias vezes durante suas vidas. Isso seria muito útil. Até agora, os fósseis de gorgonopsianos mais antigos que conhecíamos tinham cerca de 265 milhões de anos. Mas esse novo fóssil é ainda mais antigo, datando de 270 a 280 milhões de anos. A descoberta foi super detalhada e completa, incluindo suas presas afiadas semelhantes a facas, partes da mandíbula, pedaços da coluna vertebral, costelas, ossos da cauda e dos dedos dos pés, além da maior parte de uma das pernas traseiras. Apesar de o crânio da criatura não estar completo, os cientistas acreditam que ele tinha cerca de 18 centímetros de comprimento, e o animal em si teria o tamanho aproximado de um cachorro médio grande, pesando entre 30 e 40 quilos. Mas fora isso, ele não se parecia muito com um cachorro. Embora tivesse algumas características semelhantes às do lagarto, chamá-lo de cão-lagarto é totalmente errado. Mamíferos e répteis compartilham um ancestral super antigo de cerca de 320 milhões de anos atrás, mas seus caminhos evolutivos se separaram há muito tempo. Quando a criatura recém-descoberta estava viva, a ilha de Maiorca ficava bem no meio do gigantesco supercontinente Pangaea. Naquela época, essa área passava por estações muito úmidas e muito secas.
Os cientistas sempre se perguntaram se os principais momentos da história dos mamíferos aconteceram em lugares tropicais como esse, mas não tínhamos os fósseis certos para provar isso. Agora, com a descoberta do mais antigo gorgonopsiano conhecido em Maiorca, as peças que faltavam no quebra-cabeça estão se juntando. Parece que algumas etapas importantes na evolução dos mamíferos podem ter ocorrido em ambientes de baixa latitude que ainda não foram muito explorados. A chamada lacuna no registro fóssil pode ser apenas porque os paleontólogos não estavam procurando nos lugares certos. Nosso herói do dia não era o único cara legal que agitava o planeta antes da chegada dos dinossauros. Há mais de 500 milhões de anos, os predadores mais estranhos que já existiram dominavam os oceanos. O nome é um pouco complicado de pronunciar, por isso não vou pronunciar. Ok. É Anomalocaris, mas significa literalmente camarão incomum. Essa criatura não se parecia em nada com qualquer coisa viva hoje. Os cientistas acreditam que ela foi o primeiro predador de ponta verdadeiro, a orca de sua época. O Anomalocaris era enorme para sua época, pois crescia até 91 centímetros, desde seus braços afiados até as pontas das barbatanas da cauda. Por um tempo, todos pensaram que os trilobitas eram sua refeição preferida, mas novas pesquisas mostram que ele não era forte o suficiente para abrir a armadura dos trilobitas. Portanto, em vez disso, era um caçador ágil e veloz, com uma visão impressionante, e abocanhava animais de corpo mole que passavam em águas abertas. Outra criatura muito legal dos tempos pré-dinossauros é um peixe que podia andar sobre a terra. Esse é um truque muito legal. O Tiktaalik vivia em rios pantanosos que se pareciam muito com a atual floresta amazônica. Podia crescer até 2,7 metros de comprimento e encontrava suas presas em rios e enseadas, como um crocodilo de água doce dos dias atuais. Ele tinha um pescoço flexível e até mesmo algumas versões primitivas de pulmões, e graças a eles, podia sobreviver tanto na água quanto fora dela. O motivo pelo qual peixes como o Tiktaalik começaram a se mover em direção à Terra há cerca de 395 milhões de anos ainda é um pouco misterioso. Por volta dessa época, o antigo supercontinente chamado Gondwana estava se aproximando da Terra que se tornaria a América do Norte. Esse movimento lento criou muitos habitats rasos e pantanosos, que eram lugares perfeitos para animais como os crocodilos se desenvolverem. Além disso, essas áreas ficavam próximas à linha do Equador, portanto eram quentes e tropicais. Mas não havia muito alimento esperando por eles em terra. Então, talvez tenham se mudado para lá por motivos de segurança. Havia menos predadores e melhores locais para botar ovos do que na água. As criaturas se adaptaram primeiro a viver em águas abertas, depois em águas rasas, depois em pântanos e margens de rios, e somente após uma longa e lenta transição, elas finalmente se adaptaram totalmente à terra. Agora, aqui está um milípede do tamanho de um carro pequeno e pesando tanto quanto um carro grande. Essa beleza viveu há mais de 300 milhões de anos no que hoje é a Inglaterra. Naquela época, durante o período carbonífero, a atmosfera da Terra tinha muito mais oxigênio, mais de 26% em comparação com os 21% atuais. Os cientistas costumavam pensar que os altos níveis de oxigênio eram a única razão pela qual essas criaturas podiam ficar tão grandes, mas então encontraram um novo fóssil de uma época em que o oxigênio não era muito maior do que hoje. Eles o descobriram por mero acaso, quando uma rocha se dividiu na medida certa e revelou um dos maiores e mais completos espécimes de milípedes gigantes já encontrados. Esse animal poderia ter vivido não apenas em áreas pantanosas, mas também em florestas abertas repletas de sementes saborosas, nozes e talvez até pequenos animais. Há uma chance de que esse animal não fosse um rastejante lento que mastigava plantas, mas um predador que abocanhava tudo o que encontrava. Depois de dominar a Terra por cerca de 45 milhões de anos, os milípedes gigantes acabaram desaparecendo. Provavelmente os répteis os expulsaram, abrindo caminho para a era dos dinossauros. Caso você já tenha se perguntado o que aconteceria se você cruzasse um urso polar com um gato dente de sabre, aqui está a resposta. Esse tipo dominou os ecossistemas do sul depois de migrar 11.265 quilômetros através do supercontinente Pangeia, há cerca de 252 milhões de anos. Tinha pele dura como a de um rinoceronte e caninos enormes, perfeitos para arrancar grandes pedaços de carne, além de ser um excelente corredor. Quando chegou ao seu novo lar, no que hoje é a África do Sul, ele substituiu um grupo inteiro de predadores locais. Mas sua glória não durou muito tempo, pois perto do final do período Permiano, erupções vulcânicas maciças fizeram com que os padrões climáticos mudassem, eliminando cerca de 90% de todas as espécies.
E como os predadores de topo são geralmente grandes, de crescimento lento e não muito comuns, eles geralmente desaparecem entre os primeiros quando ocorrem eventos de extinção em massa. E foi assim que o nosso homem aqui foi extinto. Nossa última criatura do dia foi uma libélula que viveu há cerca de 300 milhões de anos e tinha uma envergadura de mais de 60 centímetros, 6 pernas longas e espinhosas e olhos enormes e esbugalhados. Meganeura. Esse gigante de 4 asas é provavelmente o maior inseto voador que já existiu e supera facilmente as libélulas atuais, que são seus parentes distantes. Como as libélulas modernas, a Meganeura gostava de ficar em áreas abertas perto de lagoas e riachos de baixa velocidade. Mas, diferentemente das libélulas atuais, ela não estava apenas capturando pequenos insetos. Essa beleza era provavelmente o principal predador nesses espaços abertos. Ela usava os espinhos em suas pernas como uma armadilha voadora para capturar presas no ar, incluindo outros insetos voadores, pequenos anfíbios e até mesmo criaturas semelhantes a lagartos. Os cientistas encontraram os primeiros fósseis de Meganeura em 1880, em rochas ricas em carvão na França. Os fósseis estavam incrivelmente bem preservados e mostravam os padrões detalhados de veias em suas asas. Os cientistas acreditam que o Meganeura cresceu tanto porque não tinha muita concorrência de vertebrados. E o ar naquela época, durante o período carbonífero, tinha muito mais oxigênio do que hoje. Todos nós já tivemos medo do escuro em algum momento de nossas vidas, não é? Quero dizer, você se lembra de ter sido colocado na cama por sua mãe ou pai depois que eles leram uma história assustadora com monstros e dragões ou até dinossauros? E quando seus pais estavam prestes a apagar as luzes e sair silenciosamente do quarto, você se lembrou, e se tivesse algo escondido debaixo da cama? Ou pior, se alguma criatura assustadora estivesse presa em algum lugar do armário? Você provavelmente poderia se levantar e verificar, mas estava muito escuro. Não seria ótimo ter uma fonte de luz que viesse de dentro do seu corpo, que daria sempre para usar quando você estivesse cercado pela escuridão? Infelizmente, nós humanos não somos capazes de fazer isso. Mas há um monte de criaturas por aí que conseguem de fato se iluminar. Isso é graças a algo que os cientistas chamam de bioluminescência. Animais e peixes que vivem no oceano tendem a ter esse talento com mais frequência do que outros. E você pode encontrar esses bichos em qualquer lugar, perto da superfície ou bem nas profundezas, 4 quilômetros de profundidade se você for bom em números. Eles usam a luz para muitas coisas, incluindo se comunicar com outros membros da espécie, atrair presas e até assustar inimigos. A bioluminescência é basicamente a capacidade de um organismo de emitir a própria luz. A química tem muito a ver com isso. Esses animais usam 2 produtos químicos, um chamado luciferina e outro de nome luciferase. Adicione um pouco de oxigênio e BAM! Luz! Se você já se perguntou se realmente está vendo bioluminescência ou se alguém acabou de deixar cair um bastão de luz no oceano, fique atento a brilhos azuis, verdes ou até mesmo vermelhos no mar. Eles geralmente estão espalhados por uma grande área. Isso pode até fazer a água parecer que tem glitter ou um céu estrelado. Você pode agradecer a lulas, pequenos crustáceos e algas por esse clima romântico. Agora tem o outro fenômeno em comum. Que tal uma cachoeira dourada? Não estou brincando, ela realmente existe. E é um fenômeno natural. Para vê-la, você terá que ir até a Cavalinha Falls, no Parque Nacional de Yosemite. Certifique-se de planejar sua viagem no inverno ou no início da primavera, pois essa é a única época do ano em que é possível ver esse fenômeno incrível. Não precisa de nenhuma explicação científica. Nada mais é do que a luz do sol ao entardecer, iluminando a queda d'água de uma forma tão única que a faz parecer um rio de lava, ou de ouro se preferir. Essa é a razão pela qual durante essa época do ano a Cavalinha Falls também é chamada de queda de fogo. Infelizmente, esse fenômeno está se tornando cada vez menos visível com o passar dos anos, principalmente por causa da seca e outros problemas relacionados ao derretimento da neve. Então, se você decidir visitar o local, fique de olho na cachoeira, pois o efeito é muito breve. Já ouviu falar de tempestades sujas? Elas também são chamadas de raios vulcânicos. Aparentemente, os especialistas que investigam o fenômeno ainda precisam entender bem o que é isso. Quando uma tempestade normal acontece, partículas com cargas positivas e negativas colidem, o que resulta naquela faísca gigante que chamamos de relâmpago. Ela também faz muito barulho, similar ao de um trovão. Mas quando um vulcão está em erupção, algumas das partículas de cinza vulcânica ficam eletricamente carregadas, e ao serem projetadas no ar com uma força enorme, colidem e causam descargas elétricas.
Todo esse processo faz parecer que há raios vindos do próprio vulcão. Imagine todas aquelas cinzas, gás e fumaça saindo da cratera. E em seguida, adicione um pouco de eletricidade a essa mistura. Isso fará com que toda a cena pareça realmente bizarra. Não é à toa que esse fenômeno é chamado de tempestade suja. Agora, que tal nuvens que parecem ondas? Essas são chamadas de nuvens asperitas, e geralmente ficam bem perto do solo, ao contrário das normais do dia a dia. O nome vem da palavra aspero, do latim, e se traduz como rugoso ou desigual. Em raras ocasiões você pode ver essas nuvens quando o tempo está calmo, mas elas estão principalmente associadas a tempestades. Aparecem em condições atmosféricas instáveis e, surpreendentemente, não produzem chuva. Mesmo que se pareçam com nuvens escuras semelhantes às de tempestades, também criam padrões aleatórios, fazendo seus olhos pensarem que você está debaixo da água, olhando para a superfície do mar. Outro tipo impressionante de nuvem é chamado de mamatos. O que o torna tão especial é uma série de protuberâncias que emergem da base. Uma vez que essa nuvem entra em um nível na atmosfera onde a direção do vento muda, você pode ver padrões parecidos com ondas no céu. A Austrália é um lugar perfeito para os surfistas, mas nem todas as ondas de lá são de água. Perto de uma cidade chamada Hayden, há uma onda misteriosa feita de rocha. Esta formação granítica é de supostamente 2,63 bilhões de anos atrás. Isso é muito antes de os dinossauros começarem a circular pelo planeta. Com 15 metros de altura e 110 metros de comprimento, ela se formou como resultado de dois processos, intemperismo e erosão. Há sedimentos mais macios na base, que foi quimicamente intemperizada pelas águas subterrâneas. Ventos e chuvas fizeram o resto do trabalho, causando a erosão do resto da formação. As listras vermelhas, amarelas e cinzas são de hidróxido de ferro, carbonatos e outros compostos químicos que foram arrastados pela chuva. Se você chegou na Austrália, então fique um pouco mais. Há mais um lugar aqui que não parece de verdade. No entanto, é preciso voar sobre ele se quiser a melhor imagem. Na parte ocidental do país, cercado por bosques verdes, há uma série de lagos, todos de um tom impressionante de rosa brilhante. O mais famoso deles é o Lago Hillier, um reservatório de água de 610 metros de comprimento. Ele é cercado por areia e uma floresta de eucaliptos. Isso faz com que as tonalidades similares a desenho animado do local se destaquem ainda mais. Uma das muitas teorias que explicam a cor desses lagos misteriosos está relacionada às algas. Elas parecem reunir altos níveis de uma substância chamada beta-caroteno, que possui um pigmento vermelho alaranjado. Outra explicação envolve as halobactérias, micro-organismos que às vezes parecem vermelhos. Mesmo que você não goste de voar, os lagos são ótimos para nadar. Eles não são tóxicos, embora tenham muito sal. Isso significa que é possível flutuar facilmente, e a água não danificará sua roupa de banho. Durante o inverno, no norte do Canadá, um fenômeno bizarro acontece no Lago Abraham, em Alberta. Debaixo da superfície de gelo, você pode identificar alguns objetos estranhos que parecem águas-vivas congeladas. Definitivamente não é o caso, pois essas formações assustadoras são apenas bolhas de metano congeladas. Elas são bolsões de gás que ficaram presos debaixo d'água depois que o lago congelou, e aparecem quando folhas e grama caem na água e as bactérias as digerem. Esse processo as transforma em metano. O fenômeno é tão bonito e estranho quanto perigoso. Os bolsões de metano podem facilmente se tornar altamente inflamáveis. Quando as temperaturas sobem durante a primavera, o gelo derrete e essas bolhas começam a estourar e borbulhar. É uma visão espetacular de se observar. Imagine um lago cheio de refrigerante. Apenas lembre de não levar nenhuma fonte de ignição. Pode ser muito perigoso. Você pode conferir esse tipo de lago em todo o Parque Nacional de Banff, no Canadá. A natureza muitas vezes tende a fazer sua própria música. Basta ouvir o som dos grilos à noite ou o barulho suave de uma cachoeira. Mas no condado de Bucks, na Pensilvânia, há um estranho fenômeno geológico que leva as trilhas sonoras da natureza a um nível completamente diferente. São as chamadas pedras sonoras, e os cientistas ainda não conseguem explicar esse comportamento incomum. Se você bater nessas rochas com um objeto pesado, como um martelo ou outra pedra, elas farão um som de campainha, como se fossem ocas, mas não são. O que torna as pedras sonoras ainda mais bizarras, além do som misterioso que fazem, é que nenhum animal quer ficar por lá, mesmo que as rochas sejam cercadas por uma densa floresta. Os cientistas ainda não conseguiram rastrear nenhuma atividade animal na área.
Ainda mais impressionante é o fato de que, apesar de todas as árvores ao redor, não é possível encontrar nenhuma folha sobre as pedras. O que torna essas pedras tão pouco atraentes para os animais e para a vegetação ainda está em estudo. Bem-vindo à festa de Ano Novo dos dinossauros. Todos que você conhece bem estão aqui. Tiranossauro, Triceratops, Stegossauro, Raptor, Diplodocus. Mas também haverá alguém novo, um convidado que vai te surpreender. Veja bem, os paleontólogos descobriram uma nova espécie de dinossauro que era parecida com o Tiranossauro Rex, mas com uma diferença. Esses caras preferem comer uma salada crocante a um bife suculento. Conheça este cara. Algum palpite de como se pronuncia isso? Duonicus tsogtbatari. Obrigado. Por favor, segurem seus aplausos. Esses são herbívoros que pertenciam aos pterinossauros, mas eles tinham uma característica incrível. Uma característica que mostrou aos cientistas que o Duonicus pertencia a um novo ramo da evolução dos dinossauros, sobre o qual pouco se sabe. Mas vamos voltar à festa dos dinos, tá legal? Aqui você pode ver dinossauros com personalidades diferentes. O Tiranossauro é um valentão e cheio de dentes. O Velociraptor parece ser muito tóxico e mal-humorado. O Triceratops ou os Stegossauros são agressivos, mas silenciosos. Você sabe, como aqueles tipos que não tocam em ninguém, mas é melhor não mexer com eles. Portanto, entre todos eles, o Therizinosaurus é um cara legal que sempre ajudará, sempre fará companhia em uma festa e nunca será irritante. Os Therizinossauros viveram no que hoje é a Ásia e a América do Norte durante o período do Cretáceo Superior, cerca de 100 milhões a 66 milhões de anos atrás. Suas características anatômicas os faziam parecer mais com predadores, como o Tiranossauro Rex. Mas os Therizinossauros eram herbívoros com grandes garras em forma de lua crescente. Em algumas espécies, eles atingiam até 50 centímetros. Imagine como esses monstros teriam sido perigosos se fossem carnívoros. Mas eles usavam suas garras para agarrar galhos de árvores e comer folhas. O Duonicus era bem grande, com pouco menos de 3 metros de comprimento. Um hipopótamo tem aproximadamente o mesmo tamanho, e seu peso era de cerca de 270 quilos, quase a metade do peso de um cavalo. Os Therizinossauros tinham uma boca longa, parecida com o nariz de um pato, e longas patas dianteiras com 3 polegares. Mas o Duonicus que foi encontrado recentemente era único, porque tinha apenas 2 dedos em cada mão. A descoberta do dinossauro com 2 dedos gerou alegria entre os paleontólogos. Ok, 2 dedos em vez de 3, tanto faz, você pode pensar. Mas isso faz uma grande diferença. Ela mostra como os dinossauros evoluíram. As últimas notícias sobre paleontologia informam que a descoberta foi feita na Mongólia. Foi a maior garra preservada da história. Seu tamanho era de cerca de 30 centímetros e tinha um formato curvo. Isso significa que era como uma banana gigante. O mais legal é que a garra era coberta de queratina. Nossas unhas também são feitas desse material. Dá para imaginar? Grandes lagartos que viveram há dezenas de milhões de anos tinham garras com a mesma composição das nossas unhas. A natureza é incrível. Você sabe aquela teoria maluca de que o Tiranossauro Rex evoluiu para uma galinha e o Velociraptor para um avestruz? Deve ter havido toneladas de mudanças evolutivas. Mas a descoberta do dinossauro de 2 dedos nos oferece uma explicação mais compreensível e mais detalhada de como os dinossauros evoluíram. Os Therizinossauros tinham 3 dedos com garras em cada pata. Mas por que a natureza se livrou de um deles? Os cientistas acreditam que isso era prático. É possível que uma pata com 2 dedos fosse muito mais forte e flexível do que uma pata com 3. Dessa forma, os dinossauros podiam agarrar a vegetação e os galhos como fazem os camaleões. Os cientistas também sugeriram que a pata longa com 2 dedos ajudava o dinossauro a se defender, cuidar de seus companheiros e até mesmo brincar. É difícil imaginar com o que eles poderiam estar brincando. Talvez eles fizessem toca aqui. Seria legal se eles tivessem usado esses alicates de pata não apenas para pegar comida, mas para lutar contra predadores. Falando em predadores, o Tiranossauro Rex tinha uma estrutura de pata dianteira semelhante, mas suas patas pequenas eram inúteis. Seria legal se o Duonicus pudesse lutar com elas ou subir em árvores. Sim, ele era um herbívoro, mas isso não significa que outros dinossauros maus pudessem intimidá-lo. Vamos apenas pensar que o Duonicus era gentil com os fracos e formidável com os fortes. É por isso que ele seria o convidado mais bem-vindo na festa dos dinossauros. Mas o convidado mais estranho dessa festa seria o Deinocheirus, apelidado de Mãos Terríveis. O caso do Duonicus mostra como os dinossauros evoluíram de patas com 3 dedos para patas com 2 dedos.
O Deinocheirus nos mostra como os lagartos antigos poderiam evoluir para um cavalo ou qualquer outra coisa. Parece estranho, mas vamos conhecer melhor esse cara. Em 1965, os braços, as mãos e a cintura escapular de um dinossauro desconhecido foram descobertos no deserto de Gobi, na Mongólia. Quando os paleontólogos juntaram os ossos, obtiveram 2 braços longos e assustadores. Por muitos anos, esses braços permaneceram no museu, sem um corpo. O aspecto era engraçado e um tanto assustador. Cada braço tinha cerca de 2,5 metros de comprimento. Isso é mais do que os jogadores de basquete mais altos. Os paleontólogos estavam tentando encontrar outras partes do corpo de dinossauros no deserto de Gobi, mas suas tentativas não tiveram sucesso. O Deinocheirus se tornou um dos mistérios mais famosos da paleontologia. Qual era o tamanho do dono de braços tão longos? O que ele comia? Como vivia? Tudo isso permaneceu desconhecido até 2014. De acordo com as últimas notícias de paleontologia sobre esse lagarto, um grupo de cientistas do Instituto Coreano de Geociência e Recursos Minerais descobriu outros restos bem preservados do Deinocheirus. Com a ajuda deles, os paleontólogos conseguiram recriar a aparência do lagarto. E esse avanço acabou sendo muito mais legal do que a descoberta do dinossauro com 2 dedos. Você está pronto? O Deinocheirus era colossal, bastante lento, com uma cabeça parecida com a de um cavalo e uma coluna vertebral que formava algo como uma corcunda. Parecia muito estranho, mesmo para um filme de ficção científica. Essa nova espécie de dinossauro pertencia à Ornithomimossauria, uma espécie parecida com o avestruz, ágil e veloz. Mas não o Deinocheirus. Em vez de velocidade e agilidade, o dinossauro tinha um tamanho grande. Ele tinha 11 metros de comprimento e pesava 6.000 quilos, quase o peso de um elefante adulto e o comprimento de metade de um vagão de metrô. Apesar de seu tamanho, o Deinocheirus era bastante inofensivo. Seu focinho longo parecia o de um pato ou de um cavalo. Ele também não tinha dentes, portanto, para os tiranossauros e outros gigantes predadores, era um almoço fácil. E isso não é apenas uma suposição. Os cientistas encontraram marcas de mordidas nos esqueletos descobertos desse dinossauro. Parece que esse pobre grandalhão conheceu caras muito maus. Mas o que era o almoço para esse estranho lagarto? Ele comia quase tudo: plantas macias, algas, pequenos vertebrados e peixes. Ele sugava alimentos do fundo de lagos e rios com o bico e a língua e engolia pedras para ajudar a triturar os alimentos. Essas pedras trituravam os pedaços de comida e assim ajudavam o estômago a digerir os alimentos com mais facilidade. O dinossauro usava suas terríveis mãos para cavar e pegar alimentos das árvores e do chão. Mas a parte mais estranha de seu corpo era o dorso e a cauda. Os ossos na extremidade de sua cauda eram unidos em uma única estrutura chamada pygostyle. Essa estrutura sustenta as penas dos pássaros modernos. É possível que o Deinocheirus agitasse sua cauda como um leque, e seu dorso tinha espinhos de ossos grossos que se projetavam da coluna vertebral. Considerando que esses ossos eram cobertos por pele, toda a estranha estrutura do esqueleto parecia uma vela. Se você observar como os dinossauros evoluíram para ter uma forma tão estranha, provavelmente se perguntará: qual é o objetivo? Os cientistas acreditam que os ligamentos que saíam da coluna vertebral ajudavam a sustentar a barriga e as pernas pesadas do dinossauro. Para entender melhor como isso poderia funcionar, imagine as pontes estaiadas. As longas vigas verticais têm muitos cabos que sustentam a estrada. Da mesma forma, os espinhos e ligamentos do Deinocheirus ajudavam a sustentar o peso do dinossauro. Na festa dos dinos, seria um cara tímido e alto que acidentalmente deixa cair um copo e faz você se sentir constrangido. Ele é solitário, ele sonha em encontrar amigos, e certamente os encontrará. Um diplodocus seria um ótimo amigo. Um dinossauro herbívoro com 2 dedos, que parece um predador, e um gigante semelhante a um cavalo com 2 braços longos, nos mostram como a evolução dos dinossauros pode ser diversificada. Tiranossauro Rex, Velociraptor, Diplodocus e outros são as superestrelas do mundo antigo. Seria legal se os paleontólogos pudessem descobrir novas espécies de dinossauros que tirassem a velha guarda do pedestal da fama. Você gostaria de ver um filme estrelando o Deinocheirus e o Deinonychus? Hey, eu gostaria. Esse lugar não tem fuso horário nem massa de terra. E o Sol nasce e se põe aqui apenas uma vez por ano. Por mais de 400 anos, desde a era do rei Henrique VIII, milhares de exploradores de todo o mundo tentaram chegar a esse ponto elusivo, o Polo Norte. Alguns esperavam encontrar uma passagem para o noroeste ou nordeste da China e das Índias.
e outros queriam apenas ver como era. Em 1773, a Marinha Real Britânica organizou a primeira expedição científica ao Polo Norte. Constantine Phipps se ofereceu como voluntário para liderar a missão. Era difícil para os dois navios se moverem através do gelo espesso e eles tiveram que ser rebocados por barcos menores. Em um determinado momento, Phipps estava pronto para abandonar as embarcações, pois ele viu um mar completamente congelado. Mas no final, se libertou do gelo e escapou para o mar aberto para voltar para casa sem atingir o objetivo. Em 1882, o explorador americano James Booth Lockwood conseguiu chegar mais perto da meta do que qualquer outra pessoa. Naquela época, pelo menos 750 pessoas em 42 expedições haviam perdido suas vidas tentando chegar ao polo. Em 7 de setembro de 1909, o New York Times publicou uma primeira página sensacional. Peary descobre o Polo Norte após 8 tentativas em 23 anos. Robert E. Peary, um explorador americano, alegou ter chegado ao Polo Norte em abril do mesmo ano. Mas a comunicação naquela época era mais lenta do que hoje, de modo que a mensagem só chegou a Nova York em setembro. Uma semana antes da famosa manchete, o New York Herald havia publicado a sua própria de primeira página. O Polo Norte foi descoberto pelo Dr. Frederick A. Cook. Este era outro explorador americano que havia desaparecido no Ártico por mais de um ano, e todos estavam convencidos de que havia chegado ao Polo em abril de 1918, um ano inteiro antes de Peary. Era realmente complicado fornecer evidências de que qualquer um deles houvesse realmente alcançado o objetivo naquela época. Seu objetivo estava em constante movimento no gelo marinho, ao contrário do Polo Sul em terra firme. Assim, eles não poderiam simplesmente deixar uma bandeira ou outra prova lá. Um diário de viagem repleto de detalhes da jornada, incluindo as distâncias diárias, a posição das estrelas e coisas do gênero, provavelmente serviria como prova, mas nem Cook nem Peary foram capazes de fornecer qualquer uma dessas informações de apoio. Assim, cada um deles iniciou uma campanha para provar que era honesto e confiável. Assim, Peary foi mencionado como descobridor do Polo Norte até 1888. Foi quando a National Geographic Society analisou novamente as evidências e descobriu que seus registros não provaram realmente sua afirmação. A alegação de Cook não foi comprovada nem refutada. Herbert Wilkins, um explorador britânico nascido na Austrália, fez sua primeira expedição ao Polo Norte em 1913. Foi quando ele teve a ideia de alcançar o objetivo por meio de um submarino. Em 1931, pegou emprestado 012 da Marinha dos Estados Unidos. A futura missão tinha 2 objetivos principais: fazer experimentos científicos enquanto flutuava no gelo e se movia debaixo d'água, e chegar ao Polo Norte viajando sob o gelo. Eles planejavam estudar o clima, fazer medições de temperatura e coletar amostras de água, tanto da superfície quanto do fundo do mar. O submarino usado por Hubbard foi levado a um estaleiro em Nova Jersey para ser modificado. Foram acrescentados os mais recentes equipamentos científicos e mudada a parte externa para que o equipamento pudesse viajar sob o gelo. No dia 16 de março, o submarino deixou o estaleiro para iniciar sua jornada até o Brooklyn Navy Yard, em Nova York. Porém, mesmo antes de deixar o rio Delaware, houve atrasos. Uma tempestade de neve os obrigou a parar no pátio da Marinha da Filadélfia, onde tiveram que atracar novamente para obter mais combustível. Quando o submarino estava entrando no porto de Nova York, um membro da tripulação, com apenas 27 anos, caiu ao mar e se afogou. O submarino foi oficialmente rebatizado de Nautilus, e o neto de Júlio Verne, autor de 20.000 Léguas Submarinas, que inspirou o novo nome, estava lá para ver o fato. Antes de iniciar a viagem, a equipe testou o Nautilus em diferentes pontos da costa da Nova Inglaterra. Eles enfrentaram críticas e já estavam 2 meses atrasados em relação ao cronograma, então decidiram ir direto para a Inglaterra. Durante a viagem pelo Atlântico, navegaram em meio a fortes tempestades. No dia 13 de junho, o motor de estibordo quebrou e, em seguida, o motor de bombordo falhou devido ao uso excessivo. Durante a travessia do Atlântico, Herbert Wilkins continuou transmitindo sua posição por rádio para os Estados Unidos. Depois que os 2 motores falharam, foi enviado um SOS. Em 15 de junho, o USS Wyoming, um enorme navio em um cruzeiro de treinamento com estudantes da Marinha, resgatou o Nautilus. O Wyoming rebocou o submarino avariado até Queenstown, na Irlanda, e depois o levou para Devonport, na Inglaterra, para reparos. Eles tiveram que esperar por peças de reposição dos Estados Unidos, o que causou mais atrasos. Depois que o Nautilus foi consertado, eles foram para Bergen, na Noruega, para encontrar os oficiais de ciências do submarino e obter mais equipamentos. Um dos acréscimos mais importantes em Bergen foi uma câmara de mergulho, que lhes permitiu baixar ferramentas científicas na água por meio de uma escotilha especial.
Em 5 de agosto, o Nautilus finalmente deixou Bergen e seguiu para o norte em busca de blocos de gelo. Houve muitos atrasos devido a problemas mecânicos e tempestades. Uma delas chegou a fazer com que o submarino se inclinasse em ângulos absurdos. Finalmente, em 19 de agosto, eles viram o primeiro bloco de gelo. Durante alguns dias, seguiram a borda do gelo, procurando um bom local para mergulhar. 3 dias depois, tentaram mergulhar sob o gelo, mas descobriram que os lemes de mergulho do submarino estavam faltando. O mergulhador foi ao mar para verificar e viu que alguém devia ter quebrado os equipamentos de propósito. Isso fez Wilkins pensar que alguém da tripulação havia sabotado o submarino porque não confiava na missão. Mesmo sem os lemes, Wilkins ainda queria fazer alguns de seus experimentos científicos. No último dia de agosto, encontrou uma maneira de forçar o Nautilus a passar por baixo de um bloco de gelo de 1 metro de espessura. Para isso, teve que encher os tanques de lastro e ajustar o trim. Dessa forma, conseguiu fazer mais mergulhos sob o gelo antes do fim da viagem. Depois de mais alguns dias tentando fazer pesquisas, Wilkins decidiu que era muito perigoso permanecer no mar. O Nautilus chegou a Svalbard, o arquipélago norueguês entre a Noruega continental e o Polo Norte, em 8 de setembro, depois de passar pela pior tempestade da viagem. O plano era ir para um porto na Inglaterra, mas outra tempestade causou muitos danos e fez com que os motores falhassem, então foi preciso parar em Bergen novamente. Depois de obter permissão do United States Shipping Board, o Nautilus foi rebocado de Bergen e afundado em um fiord norueguês em 30 de novembro de 1931. Em 1958, um submarino norte-americano com o mesmo nome, Nautilus, tornou-se a primeira embarcação a chegar ao Polo Norte viajando sob o gelo. Esse era muito maior do que os submarinos que o antecederam. Tinha 97 metros de comprimento e pesava 3.590 toneladas. Para fins de comparação, o outro Nautilus tinha 53 metros de comprimento. Diferentemente de outros similares, o novo Nautilus podia ficar submerso por mais tempo porque seu motor atômico especial não precisava de ar e usava apenas uma pequena quantidade de combustível nuclear. Em 23 de julho de 1958, ele partiu de Pearl Harbor, no Havaí, na Operação Sunshine. Havia 116 pessoas a bordo. O comandante Anderson, 111 oficiais e tripulantes e 4 cientistas civis. O Nautilus viajou para o norte pelo Estreito de Bering e só emergiu uma vez em Point Barrow, no Alasca. Em 1º de agosto, deixou a costa norte do Alasca e mergulhou sob a calota de gelo do Ártico. O submarino se deslocou a uma profundidade de 152 metros, com gelo acima dele entre 3 e 15 metros de espessura. Às 11h15 da noite de 3 de agosto, o comandante Anderson disse à tripulação: "Para o mundo, nosso país e a marinha, o Polo Norte." E o Nautilus passou direto pelo Polo Norte sem parar. Em 5 de agosto, ele surgiu no mar da Groenlândia e, 2 dias depois, terminou sua viagem histórica na Islândia. Nuvens de cinzas flamejantes obscurecem o sol. O chão está tremendo. As pessoas estão correndo em diferentes direções. Uma erupção vulcânica começou. E começou de repente. Uma pequena e ensolarada cidade costeira está enfrentando um dos desastres naturais mais devastadores. As cinzas se depositarão, a lava sairá da boca do vulcão e em poucas horas a antiga cidade de Pompeia estará em... Espere um minuto. As pessoas entram nos carros e vão embora. Isso não é Pompeia. Essa é uma cidade moderna. Hã? É possível que uma cidade seja soterrada durante uma erupção nos dias de hoje? Infelizmente, sim. Bem-vindo a Montserrat, que também é chamada de Pompeia do Caribe. Montserrat não é uma cidade. Trata-se de um território britânico ultramarino nas Pequenas Antilhas, uma das ilhas do Caribe. Ele tem o vulcão Sulphur Hills, que transformou a vida de muitos moradores da capital, Plymouth, em um pesadelo em 1995. Mas que tipo de lugar é esse? E por que as pessoas vivem aqui? A área de Montserrat não é muito grande. É cerca de 6 vezes menor do que a área de Chicago e não há muitas pessoas morando aqui. Antes de 1995, a população de Montserrat era de cerca de 15 mil habitantes. Não é muito, mas a ilha reunia várias culturas diferentes, pois era habitada por irlandeses, africanos e indígenas. Montserrat é uma das ilhas vulcânicas mais jovens das Pequenas Antilhas. Antes de 1995, o vulcão Sulphur Hills entrou em erupção no século XVII.
Muitos anos se passaram desde então, e então as pessoas não estavam muito preocupadas com seu novo despertar. Elas descansavam, trabalhavam, se divertiam, passeavam de barco para outras ilhas, e tudo isso continuou por cerca de 300 anos. Depois, a vida serena no paraíso terminou. Em 1995, teve início a atividade sísmica. Ela continuou por vários meses e levou a uma erupção explosiva em 1996. Felizmente, ninguém se feriu, mas o verdadeiro desastre ocorreu em junho de 1997. Algo ruim começou a acontecer no topo das colinas de Soufrière. A uma altitude de cerca de 915 metros, o vulcão começou a cuspir nuvens de cinzas, rochas e gás quente, liberando suas entranhas ferventes que caíam rapidamente pela encosta íngreme. Os habitantes locais ficaram aterrorizados. Algumas pessoas já haviam evacuado a ilha naquele momento. Tiveram de deixar suas casas e navegar para longe, mas alguns moradores ficaram e não sobreviveram. O fluxo piroclástico destruiu muitos edifícios, ruas e estradas. Caso você não saiba, o fluxo piroclástico é uma mistura densa e espessa de cinzas vulcânicas, lava e gases quentes, que se move como uma massa incandescente em alta velocidade. Ele queima e destrói tudo em seu caminho. Naquele dia, o fluxo piroclástico estava se movendo a 100 km por hora, com sua temperatura atingindo cerca de 800 graus Celsius. Imagine água fervendo, muito quente, não é? E a temperatura desse fluxo piroclástico era quase 7 vezes maior. Uma parte dos habitantes da ilha mudou-se para a parte norte e a outra migrou para as ilhas vizinhas. Desde então, Plymouth se tornou uma cidade fantasma. Graças ao magma solidificado, é possível ver prédios que parecem ter afundado parcialmente no solo ou que estão presos em texturas. As ruas estão desertas e as estradas estão cobertas por uma espessa camada de massa vulcânica. Após a erupção, apenas 1.000 pessoas permaneceram na ilha. Atualmente, cerca de 4.500 pessoas vivem lá, todas elas na parte norte, segura da ilha. O lado sul da ilha é agora chamado de Zona de Exclusão. Ela é dividida em 5 partes, A, B, C, F e V, a área mais perigosa. Por que ela é perigosa? Porque o vulcão ainda está ativo. Periodicamente, ele expele nuvens de cinzas. Ele pode entrar em erupção com força devastadora a qualquer momento, mas isso não impede os caçadores de emoções. Montserrat atrai muitos turistas que gostam de caminhar pelas áreas pitorescas próximas ao vulcão ativo. As pessoas também adoram a cidade fantasma. Os telhados das casas, as torres e os restos da torre do relógio sobressaem da lava solidificada. Janelas quebradas com cortinas rasgadas e antigos hotéis em ruínas atraem muitos turistas. Você pode apreciar a bela parte tropical do norte da ilha e ver o quadro apocalíptico na parte sul. Os habitantes locais promovem ativamente o turismo e anunciam sua casa como a Pompeia do Caribe. Você gostaria de visitar esse lugar? Viver ao lado de um vulcão é bastante arriscado, mas que tal viver dentro de um vulcão? A cerca de 350 quilômetros ao sul de Tóquio, há uma bela ilha de Aogashima, cuja maior parte é ocupada por um vulcão ativo. Mas como as pessoas podem viver dentro de um vulcão e não ter medo? A resposta é simples: esse lugar é muito bonito. Além disso, a última grande erupção ocorreu no final do século XVIII. As pessoas não vivem dentro da cratera. Isso seria um exagero. Um pequeno povoado está localizado dentro da parede externa da cratera, longe da atividade geotérmica e bem longe do pico perigoso. Mas ainda é um lugar bastante extremo para se chamar de lar. A população da ilha é de aproximadamente 170 pessoas e elas não vão embora. Aqui, você pode encontrar apenas uma loja, uma agência dos correios, camping gratuito, algumas pousadas e 3 bares. Parece bem aconchegante, considerando que tudo isso está localizado em um paraíso verde. Mas em 1785, esse paraíso se assemelhou a Pompeia durante a infame catástrofe. De acordo com histórias e registros remanescentes, os primeiros tremores ocorreram em 18 de maio, aproximadamente. Foi um aviso do desastre iminente. Naquela época, 327 moradores viviam em Aogashima. Não se sabe se eles deram importância ao pequeno terremoto, mas continuaram a viver em paz por mais 2 semanas.
A atividade do vulcão aumentou. O desastre era inevitável, portanto, a evacuação da ilha começou em 4 de junho. Infelizmente, era tarde demais. Houve terremotos, rugidos terríveis e fluxos de lava quente que cobriram árvores, estradas e casas. Muitos não sobreviveram àquele dia. E ainda assim, os descendentes daqueles que escaparam da ilha naquele dia agora residem em Aogashima. Eles não têm medo de outra erupção? Eles encaram essa situação de forma diferente. Nada pode deter a natureza, portanto não faz sentido resistir. E se não houver erupção, é melhor aproveitar as vistas pitorescas e o ritmo relaxado da ilha. Poucas pessoas moram lá e quase não há entretenimento urbano, mas ainda assim você pode encontrar o que fazer. À tarde, você pode caminhar ao longo da Cordilheira Verde e apreciar a vista do Mar das Filipinas. Você se sentirá em harmonia com a natureza. Os belos pássaros, o sol quente e o esforço físico da viagem, tudo isso lhe dará energia e inspiração. Você também pode pescar, acampar ou conversar com os habitantes locais. À noite, você pode observar as estrelas. O céu noturno é perfeito em Aogashima. Longe das luzes da cidade, há um baixo nível de poluição luminosa. Um mapa estelar detalhado pode ajudá-lo a estudar corpos celestes sem um telescópio. Como o local é essencialmente um vulcão ativo, você pode encontrar muitas fontes geotérmicas lá. Um dos lugares mais legais e populares para se visitar é o Aogashima Fureai. Trata-se de uma sauna que usa energia vulcânica para manter altas temperaturas nas salas de vapor. E fora das salas, você também pode encontrar saídas de ar quente para cozinhar. Que tal um omelete frito no calor vulcânico? Parece atraente. É claro que é muito difícil chegar a esse lugar, pois Aogashima é uma ilha muito remota. Primeiro você precisa chegar à ilha maior mais próxima, Ashijojima. Há voos regulares para ela diretamente de Tóquio. Você também pode optar por uma viagem mais romântica e pegar uma balsa durante a noite. São apenas 2h30 de barco entre Ashijojima e Aogashima. Mas se você tiver dinheiro suficiente, pode pagar por uma viagem de helicóptero e gastar apenas 20 minutos para chegar lá. Não seria surpreendente se você quisesse ficar na ilha para sempre depois de visitá-la pela primeira vez. Uma vida comedida na natureza ou a agitação da selva de concreto, qual você escolheria? Mas não se esqueça de que, a qualquer momento, você pode sentir o chão tremer. Mas vamos torcer para que não haja nenhuma erupção em breve. Nos últimos anos, os postes de iluminação pública nos Estados Unidos começaram a brilhar em uma estranha tonalidade violeta que ninguém consegue explicar. E antes que você pense que entramos em uma realidade paralela, há uma explicação muito mais simples. Trata-se de um problema técnico e um problema bastante assustador. Tudo começou em 2001. Naquela época, pelo menos 300 postes de iluminação pública que haviam sido instalados em Milwaukee começaram a brilhar com uma tonalidade roxa. As pessoas descreviam o fato como uma espécie de vibração cyberpunk sinistra. Isso definitivamente não era bom, especialmente para as autoridades que precisavam elaborar um plano para consertá-las rapidamente. A substituição de todas essas luzes levaria cerca de 10 semanas. Além disso, as equipes não estavam exatamente entusiasmadas em enfrentar o clima gelado de dezembro de Milwaukee para fazer o trabalho. Mas o problema não estava acontecendo apenas lá. Mês após mês, pessoas em lugares como Kansas, Carolina do Sul, Illinois e Flórida disseram que estavam passando pela mesma situação. É claro que esse tipo de notícia é uma mina de ouro para as pessoas que adoram um bom caso não resolvido. Logo, os detetives online entraram em ação e as teorias começaram a inundar a internet. Por exemplo, talvez as luzes devessem repelir mosquitos ou estivessem liberando produtos químicos por algum motivo desconhecido. E a minha favorita, que o fantasma de Prince estava assumindo o controle das luzes da rua. Você sabe, como em Purple Rain. De qualquer forma, nada disso fazia sentido. Porque a verdade é que essa tonalidade roxa não é intencional. Na verdade, é o resultado de uma falha interessante e um tanto estética em alguns chips de LED. Veja bem, desde o início da iluminação pública nos Estados Unidos, a ideia era manter as coisas seguras e tornar a iluminação mais eficiente. Foi assim que passamos de simples lâmpadas a óleo para lâmpadas a gás, passando por várias outras tentativas, até que finalmente chegássemos à iluminação elétrica. Então, há cerca de 15 anos, as cidades dos Estados Unidos começaram a trocar suas lâmpadas de rua de sódio por LEDs. E isso mudou a cor de muitas estradas noturnas de um tom laranja amarelado para um branco brilhante.
Essa mudança faz todo o sentido. Os LEDs são uma das tecnologias de iluminação mais eficientes do ponto de vista energético. Vejamos uma lâmpada antiga, por exemplo. Com ela, 90% de sua energia é transformada em calor e não em luz. Mas se olharmos para uma lâmpada de LED, é o oposto. Apenas cerca de 10 a 20% de sua energia se transforma em calor e o restante é usado para produzir luz. Elas também duram muito mais. LED significa diodo emissor de luz. Esses minúsculos diodos podem brilhar em todos os tipos de cores, mas uma cor que eles não produzem naturalmente é o branco. Portanto, quando você vê LEDs brancos, como os que estão nos postes de iluminação pública ou provavelmente dentro de sua própria casa, eles estão na verdade fazendo um truque inteligente com seus olhos. Para produzir luz branca, você pode misturar pequenos pontos de LEDs vermelhos, verdes e azuis até que eles se misturem com o branco, como se estivesse misturando cores de tinta na paleta de um artista. Essa é uma maneira de fazer isso, mas há outro método mais popular e que economiza energia, geralmente usado em postes de iluminação pública. Em vez de usar 3 cores, os fabricantes geralmente começam com apenas LEDs azuis, mas eles revestem esses LEDs azuis com uma substância fluorescente especial chamada fósforo. Quando a luz azul brilhante do LED atinge essa camada de fósforo de silicone amarelo, parte da luz azul é absorvida e transformada em luz vermelha e amarela. Essas novas cores se misturam com a luz azul restante e, voilá, o brilho parece branco aos nossos olhos. Agora você deve estar se perguntando, por que se dar a esse trabalho? Bem, fazer com que os LEDs brilhem em vermelho e verde consome mais energia do que fazê-los brilhar em azul. Portanto, manter os LEDs azuis e usar fósforo economiza a eletricidade. Além disso, é mais simples e mais barato porque requer uma afiação menos complicada e menos chips de LED diferentes. É um ganho para as cidades que tentam manter os custos baixos e as luzes acesas. É claro que esse truque do fósforo não funciona para tudo. As TVs e as lâmpadas que mudam de cor precisam produzir muitas cores com precisão, por isso ainda usam LEDs vermelhos, verdes e azuis separados. Mas quando se trata de simplesmente iluminar uma rua com luz branca, o método de LED azul mais fósforo é a escolha favorita. Normalmente essa técnica funciona muito bem para a iluminação pública, e os materiais que os fabricantes costumam usar para produzir o fósforo são extremamente estáveis. Mas como esse estranho fenômeno roxo está em toda a internet, não há como negar que isso está acontecendo. Então, os especialistas tiveram que começar a procurar uma causa. Na verdade, o revestimento de fósforo provavelmente havia se desgastado ou não havia sido aplicado corretamente. Com o tempo, a camada de fósforo em alguns dispositivos de LED pode começar a se decompor, e sem esse filtro amarelado, eles acabam brilhando mais em azul, dando-lhes um brilho roxo em vez de branco. E o motivo pelo qual o problema só apareceu depois de 21 anos foi devido a um lote específico de novos postes de iluminação pública que foram instalados em todo o país. Felizmente, parece que os fabricantes de lâmpadas descobriram o problema. Como resultado, é improvável que esse problema volte a ocorrer nos próximos anos. E aí está, sem conspirações. Apenas um pouco de magia na mistura de cores que deu errado. E, pouco a pouco, esse brilho roxo característico começou a desaparecer à medida que as lâmpadas iam falhando ou sendo substituídas. Isso é muito ruim para os fãs das luzes roxas. Sim, houve muitos relatos de pessoas que acharam que elas eram bonitas. Elas achavam que o brilho roxo emitia luz suficiente para enxergar, sem ser tão brilhante a ponto de machucar os olhos. Mas no final, as luzes tiveram que ser substituídas por motivos de segurança. Afinal de contas, os postes de iluminação pública devem ajudá-lo a enxergar quando escurece, e as luzes roxas simplesmente não são muito boas nisso. Algumas pessoas chegaram a ter suas casas arrombadas e culparam a iluminação ruim por tornar seus bairros mais vulneráveis. Além disso, há também a segurança do motorista. A cor da luz que brilha em uma estrada pode mudar a maneira como os motoristas veem o ambiente ao longo da noite. Portanto, dentro de seus globos oculares há pequenos ajudantes chamados fotorreceptores. Eles são de 2 tipos, cones e bastonetes. Pense nos cones como seus amigos durante o dia. Eles adoram luz brilhante e são a razão pela qual você pode ver todas as belas cores ao seu redor. Mas quando o sol se põe e as coisas ficam escuras, os cones começam a se descuidar. É nesse momento que os bastonetes entram em ação para salvar o dia, ou melhor, a noite. Os bastonetes são os trabalhadores noturnos de seus olhos. Eles são super sensíveis e ajudam você a enxergar com pouca luz, mesmo que tudo pareça mais com tons de cinza do que colorido. Mas o problema é o seguinte, os bastonetes são muito bons em captar a luz da parte azul do espectro. Em outras palavras, a luz azulada se destaca mais para os bastonetes do que outras cores no escuro.
Agora, a maioria dos bastonetes fica nas bordas externas da retina, a parte do olho responsável pela visão periférica. Portanto, quando você está dirigindo à noite sob luzes azuis e de repente percebe um movimento pelo canto do olho, são os bastonetes fazendo seu trabalho. Sob luz azulada, eles são ainda mais rápidos para detectar coisas se movendo em sua periferia do que seriam sob luzes brancas amareladas. Esse aumento em sua visão periférica sob luz azulada tem um pouco de contrapartida. Claro, seus bastonetes são ótimos para detectar movimentos pelo canto do olho, mas no momento em que você tenta olhar diretamente para o que está se movendo, bam! De repente pode ficar mais difícil enxergar e focar. Portanto, não é muito seguro para os motoristas. Certo, mas será que o brilho roxo realmente afeta a nossa visão? Ou causa algum problema a longo prazo? Os fabricantes dizem que podemos ficar tranquilos, pois esse efeito é inofensivo, ou seja, não há evidências de que alguém tenha sido prejudicado por ele. Mas é verdade que a luz azul se dispersa mais facilmente do que a maioria das outras luzes visíveis, e pode dificultar o foco dos olhos, especialmente em condições de pouca luz. Então sim, acho que todos nós podemos nos alegrar com o fato de que essa iluminação roxa está finalmente voltando para o branco. Está vendo? Dê uma olhada nesta criatura. O que você acha que é? Uma planta? Um animal? Ou talvez um fungo selvagem? À primeira vista, este fóssil poderia facilmente ser confundido com qualquer uma dessas formas de vidas antigas. E para ser sincero, os cientistas têm se questionado sobre ele por mais de 150 anos. Mas, ao que parece, estamos finalmente desvendando os mistérios dessa espécie desconhecida. Há muito tempo, durante o período devoniano, as plantas estavam apenas começando a crescer na Terra. As árvores mais altas tinham apenas alguns metros de altura e os animais ainda não tinham desenvolvido a coluna vertebral. Naquela época, enormes torres naturais de até 8 metros de altura e 90 centímetros de largura, parecendo troncos de árvores cilíndricos e sem galhos, estavam surgindo do chão. Ei, que contraste com as árvores daquele tempo! Quando os cientistas descobriram pela primeira vez os fósseis desses organismos imponentes, ficaram totalmente confusos, pois essas estranhas criaturas pré-históricas não se pareciam com nada que tivessem visto antes. Alguns achavam que eram árvores estranhas com cones, outros imaginaram que poderiam ser plantas subaquáticas como algas gigantes ou líquens, que são parcerias entre fungos e algas. Os objetos misteriosos receberam um nome, Prototaxites. Quando os cientistas os estudaram de perto, sua estrutura interna os fez lembrar de uma série de coisas diferentes. Eles não conseguiam acreditar que um fungo ou alga de 6 metros de altura pudesse ser real, mas era o que os fósseis mostravam. Depois, a maioria dos cientistas decidiu que os prototaxistas eram fungos gigantes, mas ainda assim algo não parecia certo. Em 2007, eles decidiram finalmente explicar o mistério dos prototaxistas e realizaram um teste químico nos fósseis. Assim, observaram os tipos de carbono dentro deles e os compararam com plantas comuns da mesma época. Se os prototaxistas fossem plantas, as proporções de carbono seriam iguais, mas não eram. Isso significa que não eram plantas e recebiam carbono de uma maneira diferente, não por fotossíntese, mas provavelmente mais como os fungos fazem. Por outro lado, não se pareciam em nada com os cogumelos que conhecemos e amamos hoje. Os prototaxistas eram gigantes, provavelmente os maiores seres vivos terrestres da época. E mesmo que essas estranhas criaturas pré-históricas fossem algum tipo de fungo, é estranho que não tenham nenhum parente vivo hoje que se assemelhe a elas. Portanto, se juntarmos tudo isso, parece que os prototaxistas são uma forma de vida totalmente diferente e até então desconhecida que não deixou descendentes. Os prototaxistas não são os únicos organismos não classificados na Terra. Há cerca de 600 milhões de anos não havia peixes, tubarões ou caranguejos. Apenas formas de vida simples, como algas e bactérias, à deriva em mares calmos e rasos. Mas algumas criaturas muito estranhas, completamente diferentes de tudo que vemos hoje, viviam entre eles. Se pareciam com samambaias subaquáticas, permaneciam perfeitamente imóveis e absorviam nutrientes diretamente da água. Essas formas de vida bizarras eram os rangeomorfos, que dominavam os oceanos que naquela época eram repletos de nutrientes. Assim, os rangeomorfos não precisavam de boca, olhos ou músculos para sobreviver, e simplesmente absorviam o que precisavam. Alguns eram tão pequenos quanto um dedo, e outros chegavam a 2 metros de altura. Mas quando a Terra entrou no período Cambriano, os oceanos se tornaram muito mais competitivos.
Criaturas nadadoras rápidas com membros, olhos e mandíbulas apareceram e comeram o mesmo alimento mais rapidamente, e talvez até tenham ingerido os próprios rangeomorfos. A química dos oceanos também começou a mudar, e as águas ricas em nutrientes se tornaram mais parecidas com os oceanos atuais, onde o alimento flutua em partículas que os animais ativos capturam. Assim, os rangeomorfos desapareceram para sempre, mas os cientistas ainda encontram seus fósseis em todo o mundo preservados em rochas antigas. Eles tinham um incrível design fractal, um padrão que se repetia em todos os níveis, desde os menores ramos até o corpo inteiro. Usando pistas fósseis, os pesquisadores criaram modelos computadorizados em 3D da aparência dos rangeomorfos e descobriram que essas criaturas pré-históricas preenchiam seu espaço de uma forma quase perfeita. Eram como esponjas vivas otimizadas. Mas os pesquisadores ainda não conseguem concordar sobre onde exatamente os rangeomorfos se encaixam na árvore da vida. No início discutiam se eram plantas, animais, fungos ou algo completamente diferente. Agora, a maioria concorda que eram animais primitivos, embora fossem tão diferentes que talvez merecessem seu próprio ramo exclusivo, o que é chamado de clado. E depois houve a Dickinsonia, outra criatura pré-histórica tão estranha que os cientistas não conseguiram chegar a um consenso sobre o que era por quase 100 anos. Alguns achavam que se tratava de uma ameba unicelular gigante. Outros acreditavam que fosse um tipo de líquen, ou talvez um experimento evolutivo fracassado. Essa forma de vida bizarra viveu há cerca de 558 milhões de anos, muito antes do aparecimento de dinossauros, tubarões ou até mesmo insetos. Após muitos anos de estudos, os pesquisadores australianos finalmente conseguiram provar que a Dickinsonia era um animal e possivelmente o mais antigo já encontrado. Eles resolveram o mistério graças a moléculas de gordura fóssil muito bem preservadas, presas na rocha perto do Mar Branco. Essas moléculas eram um tipo de colesterol, o tipo de gordura encontrado nas células animais. Se o colesterol estiver presente, é quase certo que ele veio de um animal, como o DNA animal. A Dickinsonia viveu milhões de anos antes do que os cientistas pensavam anteriormente, e não se parecia em nada com os animais modernos. Não tinha cabeça, nem boca, braços e pernas, e definitivamente nenhum órgão. Seu formato era oval, como um percevejo gigante ou uma gelatina achatada, com sulcos estranhos ao longo do corpo. Algumas eram minúsculas, mas outras chegavam a 1,5 metros de comprimento, o tamanho de uma pessoa. A criatura não nadava nem andava, ficava apenas deitada no fundo do mar absorvendo nutrientes da água ou coisas pela pele. Era difícil identificá-la porque a maioria dos fósseis veio de rochas de alta pressão, onde o calor havia destruído todo o material orgânico delicado que os cientistas precisavam estudar. Para chegar aos bons fósseis, os pesquisadores tinham que descer de rapel por penhascos de 91 metros, escavar enormes blocos de arenito, jogá-los no chão, lavá-los e repetir o processo. E dentro de uma dessas placas de arenito estava o fóssil que mudou tudo. Isso ajudou a finalmente confirmar que a Dickinsonia era um animal, o que prova que a vida animal complexa existia antes da diversificação cambriana, quando toneladas de novos animais com ossos, olhos e membros apareceram de repente. Os cientistas acreditam que o local onde encontraram esses fósseis pode conter mais pistas sobre a vida antiga. Durante muito tempo, eles não tinham a menor ideia do que era outro grupo de formas de vida antigas, os fungos viscosos. Essas estranhas bolhas gelatinosas que pulsam e escorrem em troncos apodrecidos e no chão da floresta não são fungos como os cogumelos, embora as pessoas tenham pensado que fossem durante anos. Na verdade, são mais parecidas com amebas, organismos unicelulares e moles que podem se movimentar. Existem mais de 900 espécies de fungos de limo em todo o mundo. São achados no solo, nas folhas e principalmente na madeira em decomposição. Os cientistas os encontraram presos em âmbar de 100 milhões de anos atrás e se parecem com os fungos viscosos modernos. Os pesquisadores ainda sabem muito pouco sobre como os fungos de limo interagem com outras espécies, qual o papel que desempenham nos ecossistemas ou como pensam sem um cérebro, nervos ou um centro de controle. Mas de alguma forma podem tomar decisões e se adaptar ao ambiente. Isso os torna muito parecidos com insetos sociais, como formigas ou abelhas, em que nenhum inseto está no comando, mas a colônia ainda trabalha em conjunto como um grupo inteligente. Os cientistas treinaram fungos de limo mesmo sem cérebro para resolver labirintos apenas respondendo a substâncias químicas e aprendendo com seu ambiente. Uma maneira de esses organismos aprenderem é por meio de um processo chamado habituação. É como se você se acostumasse com a água fria depois de pular em um lago ou parasse de perceber um zumbido irritante depois de alguns minutos. Isso é o seu cérebro ajudando a sintonizar algo inofensivo. Alguns fungos de limo também podem fazer isso.
Se entrarem em condições desagradáveis, como ambientes salgados, secos, ácidos ou químicos, eles os evitarão no início, mas se houver alimento do outro lado, acabarão se acostumando e passarão por ele. E se você deixar o fungo de limo dormente e acordá-lo 1 ano depois, ele ainda se lembrará de como lidar com o sal. E até parece ser capaz de decidir para onde ir com base no local onde encontrou alimento no passado. Com mais e mais descobertas de espécies desconhecidas, os cientistas podem traçar um quadro melhor do passado biológico da Terra.